A história começa com Song, que está apreensivo, pois já não aguenta mais ter tantas dívidas e não ter dinheiro para pagá-las. Ele está com contas atrasadas da faculdade, aluguel do apartamento e as contas de celular. Tudo o que ele consegue sacar da sua conta bancária é um valor muito baixo. Sem saber o que fazer para sair dessa situação, ele não tem escolha a não ser procurar um emprego de meio período durante suas férias de faculdade. Ele começa a procurar por oportunidades na internet, mas tem dificuldades em encontrar algo adequado. Aflito, começa a pensar que talvez deveria ter procurado antes do final do semestre, pois poderia ter mais opções. Após uma pesquisa incansável, ele finalmente encontra o emprego perfeito. Um trabalho de meio período, de segunda a sexta-feira, com apenas 4 horas de trabalho por dia e um salário de 30 mil won. Song fica surpreso com um valor tão alto para um tempo de trabalho tão curto e se interessa de imediato. Ele pega o telefone e começa a ligar, mas no anúncio não explicava que tipo de emprego era. Com as mãos suando de nervoso, Song começa a pensar: isso não é nada suspeito, né? Do outro lado da linha, uma mulher atende e se apresenta como sendo do Dream Cat, uma loja que entrega sonhos e amor. Song, ainda um pouco confuso, diz que estava ligando para perguntar sobre a vaga de emprego, já que o salário era muito alto, mas não mencionava que tipo de loja era. Ela, sorrindo, responde que ele não deveria se preocupar, pois era apenas uma lojinha que vendia um monte disso e daquilo. Song, ainda mais confuso, começa a pensar que talvez fosse uma loja de antiguidades. Antes que ele pudesse perguntar mais, ela logo sugere que o entreviste naquele momento e pergunta se ele gostaria de ir até lá. Ele, sem hesitar, responde que está indo para a entrevista. Song comemora de felicidade com a notícia. Quando chega ao local, Song se surpreende ao perceber que, na verdade, é um sex shop. Desesperado, ele começa a pensar que pode ter se enganado de lugar. Isso é uma loja estranha. Ele começa a se sentir perdido e sem saber o que fazer, até que a atendente aparece rapidamente na porta e pergunta: "Você é a pessoa que veio para a entrevista hoje?" Song, envergonhado, nega, mas ela insiste, dizendo que pelo som da voz sabia que era ele e rapidamente o convida a entrar. Eles entram em uma sala de armazenamento e a entrevista começa. Ela pergunta seu nome e idade, e Song, nervoso, responde que se chama Song e tem 24 anos. Ela, surpresa, diz que isso significaria que ele é um estudante e que está procurando um emprego de meio período porque está de férias. Song confirma e também revela que o objetivo é pagar os empréstimos estudantis. Então, ela se apresenta como Kang Ji-hee, substituta do chefe e funcionária da loja. Song, surpreso, pergunta se ela não é a chefe e ela sorri, dizendo que seu chefe não sai muito, mas que não se preocupe, ele será pago corretamente. Enquanto isso, Song começa a pensar que talvez o salário alto por hora fosse um sinal de que havia algo estranho e fica nervoso para sair logo daquele lugar. De repente, Kang começa a tirar uma foto de seu rosto, o que o deixa confuso, e ele pergunta o que ela está fazendo. Ela explica que seu chefe queria ver o rosto dele. Logo depois, Kang começa a fazer perguntas constrangedoras como qual é a orientação sexual dele, se ele já usou produtos adultos ou fez sexo. Song, extremamente envergonhado, nega tudo e questiona o motivo de tantas perguntas pessoais. Kang se desculpa, dizendo que às vezes os clientes pedem recomendações sobre os produtos da loja. Sentindo-se invadido, Song se levanta, dizendo que nunca disse que aceitaria trabalhar ali e que vai procurar outro lugar. Porém, quando começa a se virar, Kang o surpreende com uma pergunta inesperada. Então, isso significa que você nunca usou a frente e atrás? Song, ainda mais envergonhado e nervoso, pede para que ela não diga aquilo em voz alta, mas acaba se desequilibrando e caindo sobre uma prateleira cheia de produtos. Desesperado com a bagunça, ele pensa: eu estou muito lascado. Ele pensa que talvez a melhor solução seja se fingir de morto. Kang, preocupada, lamenta a situação, dizendo que tudo aquilo eram produtos reservados pelos clientes, e agora ele havia quebrado tudo. Song, ainda em choque, grita ao ouvir que o valor total dos produtos era de 300 mil won. Kang explica que o mais barato custa 90 mil won e o mais caro chega a 300 mil won. Song, aflito, pergunta como algo tão caro pode quebrar tão facilmente. Ela explica com calma que os produtos são sensíveis à umidade e à temperatura, por isso são caros. Kang lamenta ainda mais, dizendo que os produtos quebrados eram todos pedidos para envio naquele dia e que só seriam entregues na próxima semana. Song, cabisbaixo, pergunta o que deveria fazer
E Kang, com uma expressão resoluta, responde que ele vai ter que trabalhar ali e pagar de volta os danos. Ele, desesperado, percebe que não tem escolha. Kang, sorrindo, diz que ele havia quebrado todos os itens caros que os clientes haviam reservado. Ela o ajuda a se levantar e diz, com um sorriso no rosto: "Eu vou cuidar bem de você, Song." Song, com lágrimas nos olhos de desespero, responde: "Por favor, cuide bem de mim." O tempo passa e o sol se põe. Devido à estação de verão, o sol demora mais para se pôr, e Song se encanta com a beleza do pôr do sol. Enquanto observa, pensa: "Parece que foi ontem que fui contratado para trabalhar aqui, mas já faz um mês." Ele então começa a lembrar de como tudo aconteceu, um mês atrás. Kang havia apresentado um papel com o contrato de trabalho e pediu para que ele assinasse. Confuso, Song perguntou por que ele teria que assinar aquilo. Kang, sorridente, explicou que era necessário assinar o contrato de funcionário e que ele só precisaria colocar seu nome nos espaços em branco. Sem opções, Song acabou assinando. Kang, muito feliz com a contratação de Song, se despediu dizendo que se encontrariam no trabalho no dia seguinte. Song, ainda incrédulo, observou enquanto ela retornava para dentro da loja, assobiando de felicidade. Nervoso, Song refletiu sobre como havia chegado até ali. Ele se sentiu atraído pelo anúncio de emprego, mas o que mais o intrigava era começar a trabalhar já no dia seguinte. Por que tudo aconteceu tão rápido? Ele pensou um pouco mais e percebeu que o contrato parecia legítimo. Além disso, o salário era bom. Ele então tentou pensar positivamente, considerando que trabalhar em uma sex shop seria uma nova experiência. "Eu consigo fazer isso", pensou. Kang o observava pelo vidro, feliz e satisfeita, e logo pegou o telefone para mandar algumas mensagens para seu chefe. Ela estava contente por finalmente ter conseguido um novo funcionário. Mais um dia começou em Dreamcat. Kang pediu para que Song ajudasse os clientes no balcão. Ele correu de um lado para o outro para atender a todos. No balcão, ele era gentil e educado com os clientes. Lembrou que no início ele ficava tão envergonhado que nem conseguia olhar para os produtos, mas com o tempo se acostumou e se adaptou facilmente. No entanto, pensou que não deveria trabalhar ali por muito mais tempo. Enquanto atendia um cliente, o celular de Song começou a vibrar com uma mensagem. Ele pegou o celular rapidamente e viu que era uma mensagem de Kang, dizendo: "Acabei de depositar dinheiro na sua conta. Por favor, verifique isso." Song comemorou que finalmente era dia de pagamento, mas ao abrir sua conta bancária, se assustou com o saldo. Logo depois, Kang enviou outra mensagem dizendo: "Ah, eu já peguei uma parte do que você danificou do total. Vou retirar do seu pagamento até que tudo seja pago." Feliz com o pagamento, Song pensou: "É isso tudo mesmo, depois de descontado? Eu sou seu empregado dedicado. Eu ganhei tudo isso por trabalhar 4 horas por dia?" Ele se desculpou consigo mesmo por ter pensado que a loja era estranha e se curvou, agradecendo por todo aquele dinheiro em sua conta. Enquanto comemorava no chão, uma cliente chegou e, em voz alta, comentou: "Eu me pergunto para onde aquele empregado foi." Song, assustado com a chegada da cliente, se levantou rapidamente e se apresentou dizendo "Olá" para ela. A cliente, assustada com sua aparição repentina, respondeu: "Eu gostaria de comprar isso." À noite, o turno de trabalho de Song finalmente chegou ao fim, e ele comemorou. No caminho para casa, ele pensou: "Eu pensei que só teria que ligar para as pessoas, mas tenho que embalar produtos, fazer entregas, lidar com as compras online e ainda atender as perguntas dos clientes na loja. Há uma razão para eles pagarem tanto." Mesmo trabalhando meio período, ele se queixou. Enquanto caminhava lentamente para casa, Song se deparou com um homem bem vestido falando ao telefone. Ele rapidamente pensou: "Uau, ele é bem bonito." O homem percebeu o olhar de Song e o encarou, e os dois trocaram olhares. Song, sem jeito, tentou disfarçar olhando para os lados e se perguntou se seu olhar estava óbvio. Sem graça, Song acabou tropeçando em um azulejo solto, cambaleou e caiu em cima do homem. Ele pensou: "Eu caí, mas não me machuquei." Foi aí que percebeu que estava em cima do homem desconhecido. Com muita vergonha, levantou-se apressado e se desculpou, dizendo que foi um acidente. O homem paciente respondeu: "Está tudo bem." Em tom preocupado, ele perguntou: "Você está machucado?" Song, sem jeito, respondeu: "Eu estou bem." O homem o olhou com um sorriso, e Song pensou:
Ele foi derrubado por um completo estranho, mas não está bravo. Ele é bonito e ainda consegue ser legal. O homem começou a olhar em volta, procurando algo. Song, gentil, perguntou: "Com licença, o que você está procurando?" O homem respondeu delicadamente: "Ah, meu celular." Song, desesperado, se apressou: "Você o perdeu por minha causa? Eu realmente sinto muito. Eu vou procurar para você." Ele começou a olhar em volta, com medo de ter quebrado o celular do homem. Logo, ele encontrou o celular no meio da rua. Mas antes que pudesse avisar o homem, uma moto passou por cima do aparelho, esmagando-o. Song entrou em desespero e gritou desesperado. Song percebeu com desespero que o celular do homem estava completamente esmagado. Era evidente que não havia conserto possível. Enquanto encarava a situação, o homem lamentou o ocorrido, dizendo que havia adquirido o aparelho na semana passada. Essa informação deixou Song ainda mais nervoso, pois logo notou que o modelo parecia ser de última geração, provavelmente muito caro. Em sua mente, começou a imaginar o preço daquele celular, o que aumentava ainda mais sua culpa. Sentindo-se extremamente responsável, Song pediu desculpas repetidas vezes, dizendo que estava distraído e que não teve intenção de causar o acidente. Apesar disso, o homem, demonstrando uma calma surpreendente, afirmou que entendia e que não era algo com que Song devesse se preocupar. Song, no entanto, insistiu que sabia ser culpado por ter quebrado o celular. O homem, ainda tranquilo, explicou que, na verdade, o motociclista que passou no momento e havia sido o verdadeiro responsável pela queda. Ele enfatizou que estava tudo bem e pediu para que Song não se preocupasse. Enquanto ouvia aquelas palavras de compreensão, Song começou a observar melhor o homem. Pensou em como ele parecia uma pessoa genuinamente boa. Seus pensamentos dispararam. Ele é um santo. Como pode estar tão calmo mesmo depois de eu ser o motivo pelo qual ele caiu e o celular dele foi destruído? Eu deveria estar agradecido, mas também não é certo deixar isso assim. Ele decidiu que precisava compensar o prejuízo. E ainda em meio à confusão de emoções, pensou: além disso, ele é meu tipo ideal. Sei que provavelmente nunca terei chance de namorar com alguém como ele. Mas isso não me dá o direito de simplesmente ignorar o que aconteceu. Eu preciso fazer algo, ou essa culpa vai me assombrar para sempre. Tomado por uma mistura de nervosismo e determinação, Song segurou a mão do homem e insistiu que queria compensar o dano. Ofereceu-se para pagar pelo celular e pediu o número da conta bancária para transferir o valor. O homem hesitou, afirmando que o aparelho tinha um preço muito alto. Song, lembrando que havia recebido seu salário naquele dia, garantiu que poderia arcar com o custo. Insistiu, dizendo que queria resolver a situação. Foi então que o homem o observou de maneira mais atenta e, com um sorriso malicioso, perguntou se Song trabalhava na loja de onde ele tinha acabado de sair. Envergonhado, Song tentou negar, mas o homem continuou a pressioná-lo com perguntas até revelar que era cliente daquela loja. Sem conseguir fugir da verdade, Song acabou confessando que realmente trabalhava lá. O homem, claramente se divertindo com a situação, sugeriu uma solução inesperada. Ao invés de pagar pelo celular, Song poderia fornecer um serviço especial como compensação. Song ficou em choque, suava nervosamente enquanto tentava entender se o homem realmente estava falando sério. Por outro lado, o homem parecia confiante e descontraído, dizendo que essa solução seria mais prática do que discutir a situação no meio da rua. Antes de ir embora, ele concluiu a conversa com um sorriso no rosto, afirmando que o assunto estava resolvido e que se veriam novamente no dia seguinte. Song, tentando argumentar que não poderia oferecer um serviço especial por ser apenas um funcionário, foi completamente ignorado. O homem deu um último sorriso, despediu-se com um "te vejo amanhã" e foi embora, deixando Song confuso e sem palavras. No dia seguinte, durante o expediente, Song parecia visivelmente abalado. A gerente Kang, percebendo que ele estava estranho, perguntou se algo havia acontecido. Preocupada, comentou que Song havia suspirado o dia inteiro. Song, ainda perturbado, decidiu desabafar. Contou que havia quebrado o celular de alguém na noite anterior, sem querer, e que essa pessoa havia dito ser cliente da loja. Kang ficou surpresa e pediu mais detalhes. Song explicou sobre o pedido do homem por um serviço especial e revelou que não sabia o que ele realmente esperava que fosse feito. A reação de Kang foi imediata. Irritada, ela perguntou com tom sarcástico se Song havia concordado com aquilo sem consultá-la.
Fingindo calma para não demonstrar sua irritação abertamente, alertou que caso qualquer produto fosse perdido ou se algo não fosse pago, o prejuízo seria descontado do salário dele. Song, assustado, respondeu que entendia perfeitamente. Antes de sair, Kang mudou de assunto, pedindo para que Song colocasse os novos produtos em exposição, já que estavam armazenados na área de estoque. Mesmo nervoso, ele concordou rapidamente e Kang saiu, deixando-o sozinho. O turno foi passando e Song sentiu que o dia havia terminado de forma surpreendentemente rápida, embora tivesse sido cansativo. Enquanto realizava suas últimas tarefas, suspirou novamente, lembrando-se do homem da noite anterior. Começou a se perguntar se ele realmente apareceria na loja. Ele disse que viria, mas ainda não apareceu. Pensou, preocupado. Logo, percebeu que nunca o havia visto durante o tempo em que trabalhava lá. Será que ele é mesmo um cliente? Questionou-se. Mesmo assim, Song não conseguiu evitar pensar no homem. Reconheceu que ele tinha uma personalidade incrível e que, além de tudo, era exatamente o tipo de pessoa que o atraía. Em meio a esses pensamentos, ouviu o som da porta sendo aberta. Surpreso, percebeu que talvez tivesse esquecido de trancá-la. Saiu rapidamente do estoque pedindo desculpas e avisando que a loja já estava fechada. Assim que viu quem havia entrado, Song congelou. Suas bochechas ficaram vermelhas de vergonha ao reconhecer a voz do homem da noite anterior. O desconhecido entrou com um sorriso caloroso, dizendo que estava atrasado. Song, envergonhado e sem saber como reagir, perguntou se ele realmente pretendia cumprir a promessa feita no dia anterior. O homem se aproximou com um olhar descontraído e, sorrindo, perguntou sobre o serviço especial. O homem, chegando cada vez mais perto de Song, pergunta se ele irá cumprir com a promessa de ontem, lhe dando um serviço especial. Song, tímido e claramente nervoso, gaguejava ao perguntar ao homem se havia algum produto específico que ele estava procurando. O homem, com um tom tranquilo, mencionou que tinha ouvido falar de um novo produto que havia chegado naquele dia e pediu para vê-lo. Song, tentando manter a postura, rapidamente o guiou até a área de exibição, mostrando os itens recém-chegados. O homem examinava cada um com cuidado, enquanto Song, por dentro, estava à beira de um colapso. Ele realmente apareceu. E agora? Depois de fechar a loja, que tipo de serviço ele espera? Uma amostra do Love Gel, talvez? Não tem nada sobre isso no manual do funcionário, pensava ele, completamente perdido. No meio desses pensamentos, o homem o interrompeu, perguntando se poderia ver como o produto funcionava em primeira mão, preferencialmente algum item no armazenamento. Song, pego de surpresa, respondeu rapidamente que aquele era todo o estoque disponível. O homem, com um semblante compreensivo, disse que entendia, porém deixou claro que compraria o produto apenas depois de testar seu desempenho. Song ficou em choque com a resposta. Depois? Repetiu incrédulo. O homem explicou, em tom sereno, que era uma precaução para evitar rumores ruins. A situação parecia surreal e Song pensava consigo mesmo. Um pedido desses em uma loja de conveniência, ele disse que era cliente fixo, então talvez a gerente Kang saiba quem ele é. Mesmo assim, ele concordou, oferecendo uma sacola como parte do procedimento. O homem, ainda analisando os itens, perguntou calmamente se o produto era adequado para iniciantes. Song respondeu de maneira profissional, explicando que, devido ao tamanho e formato, o item era ideal para quem estivesse começando. A explicação pareceu satisfazer o homem, mas ele logo emendou outra pergunta, agora sobre o nível de vibração do produto. Song, novamente surpreso, repetiu a pergunta em tom de confusão. Vibrar? O homem confirmou, perguntando se havia pilhas disponíveis para um teste. Song olhou ao redor, encontrando o controle remoto do ar-condicionado para usar as pilhas. Ele demonstrou o funcionamento do produto, explicando sobre os diferentes padrões de vibração que poderiam ser ajustados para preferências pessoais. O homem, com um olhar travesso, comentou que isso não era suficiente para avaliar o desempenho do item. Ele sugeriu de maneira direta que Song fizesse uma demonstração para ele, assim poderia entender melhor o funcionamento. O rosto de Song ficou paralisado de imediato, e ele respondeu rapidamente pedindo desculpas. Ele explicou que nunca tinha usado algo assim e que não sabia como poderia demonstrar. O homem, desapontado, perguntou se ele não iria cumprir a promessa de oferecer um serviço especial. Song, envergonhado e suando, tentou se justificar, afirmando que não sabia que ele pediria algo assim. Com um tom calmo, mas claramente desapontado, o homem respondeu que não o forçaria,
Ele então tirou do bolso uma folha com o valor total da reparação do celular e disse que, já que tinha perdido seu tempo ali, achava justo entregar a conta. Song, assustado com o valor, implorou por uma forma de parcelamento, mas se corrigiu rapidamente dizendo que nem deveria ter sugerido isso. Ele refletiu em silêncio. O que você está fazendo, Song? Foi você quem quis resolver dessa forma. E agora? O que eu faço? Eu acabei de receber e já não tenho mais nada guardado. Enquanto tentava processar a situação, o homem se aproximou, tocou seu ombro e sussurrou que, se ele fizesse um bom trabalho, falaria para o gerente como Song era esforçado e amigável. O comentário fez Song engolir seco. Ele começou a pensar que talvez aquilo não fosse tão terrível assim. Na sala do armazenamento, Song, constrangido, olhava para o produto totalmente confuso. O que eu estou fazendo? Isso é loucura. Aquele rosto lindo me fez perder completamente a razão, pensou ele, sentindo-se encurralado. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta e a voz do homem perguntando se estava tudo bem. Song, tentando manter a calma, respondeu que estava e que avisaria assim que terminasse. O homem do lado de fora percebeu que talvez Song precisasse de ajuda e, sem aviso, entrou na sala. Ele assumiu o controle da situação, ajudando a testar o produto. Song ficou paralisado, sentindo que a situação fugia do controle. Depois de tudo, o homem deu um cheiro em Song, agradeceu e saiu da sala sem pagar pelo item, deixando Song atordoado e ciente de que tinha acabado de fazer algo completamente absurdo. No fim de semana, Song entra em uma loja de conveniência para visitar Woody, seu amigo que trabalha no local. Woody, distraído com o celular, ouve o barulho da porta e prontamente cumprimenta o cliente, mas se surpreende ao ver que é Song. Curioso, ele pergunta o que trouxe Song até ali. Song se apressa em explicar que estava a caminho do trabalho e resolveu passar para comprar algo delicioso para o amigo que trabalha no fim de semana. Woody, com um sorriso no rosto, pergunta o que Song pretende comprar para ele. Song, animado, pede sugestões e pergunta qual é a comida mais gostosa disponível. Woody explica que são todas comidas instantâneas. Song, sem se importar, diz que todas são deliciosas. Ele começa a vasculhar as prateleiras e encontra um produto que acredita ser novo. Intrigado, pergunta a Woody se aquele item acabou de chegar. Woody, confuso, responde que o produto já está à venda há algum tempo e comenta que pensava que Song também trabalhava em uma loja de conveniência. Nervoso, Song tenta se justificar dizendo que a loja onde trabalha não faz muitos pedidos, então ele não sabia. A verdade é que Song sente vergonha da peculiaridade do lugar onde trabalha e evita falar sobre isso. Desconfiado, Woody pergunta como é a loja em que Song trabalha. Song, para mudar de assunto, conta uma situação que viveu recentemente, mas omite muitos detalhes. Ele menciona que um cliente não pagou por um item, foi embora e ainda exigiu um brinde. Woody, indignado, comenta que já lidou com clientes grosseiros, mas reconhece que a experiência de Song foi particularmente difícil. Sem querer, Song revela mais do que deveria, mencionando que esmagou o celular do cliente. Woody, surpreso, exige explicações, lembrando a amizade de longa data entre eles e afirmando que Song nunca consegue esconder as coisas. Sem saída, Song explica que quebrou o celular do homem acidentalmente e que toda a confusão começou a partir disso. Woody ressalta que danificar o celular e cobrar pelo produto são questões diferentes. Embaraçado, Song admite que entende, mas comenta que o homem é um cliente regular e lembra que ele disse que não cobraria pelo reparo do celular. Woody, irritado, defende que a regularidade do cliente não importa e sugere que Song avise a polícia caso ele continue se recusando a pagar. Song, rindo nervoso, responde que fará isso da próxima vez. Os dois ficam em silêncio por alguns segundos até que o celular de Song vibra. Ele pega o aparelho e vê uma mensagem de Kang, que pergunta sobre um produto que está faltando na loja. Song entra em pânico, percebendo que pode estar em sérios problemas. Mais tarde, já à noite, Song trabalha desanimado, pensando que seu salário provavelmente será reduzido por causa do homem. Seus pensamentos são interrompidos pelo som da porta da loja se abrindo. Quando olha, vê aquele homem entrando. O desconhecido o encara com um olhar encantador e o rosto de Song imediatamente fica vermelho de vergonha. O homem entrou na loja com um sorriso no rosto e cumprimentou Song com simpatia. Song, extremamente envergonhado, retribuiu o cumprimento de forma hesitante, perguntando o motivo de sua visita. Sem hesitar,
O homem respondeu que estava ali para obter um serviço especial. Song, ao ouvir isso, se irritou internamente, questionando como ele tinha coragem de aparecer novamente após tudo o que havia acontecido. Ainda assim, ao lembrar da dívida referente ao celular quebrado e do produto não pago, Song respirou fundo e tentou se controlar. Irritado, Song afirmou que serviço especial não seria possível para clientes que roubam produtos. O homem, fingindo surpresa, perguntou se realmente não havia pago pelo item. Song confirmou e insistiu que ele precisava pagar antes de qualquer coisa. Para a surpresa de Song, o homem pegou sua mão e a beijou, deixando-o completamente sem reação. Envergonhado, ele rapidamente puxou a mão de volta, perguntando confuso o que ele pensava estar fazendo. O homem, com um sorriso provocador, perguntou se aquilo poderia servir como pagamento, mas Song, indignado, recusou firmemente. Ele também mencionou que estava tentando deixar a situação para lá por acreditar que o homem era um cliente regular, mas que seu pagamento seria descontado por causa do item. Song lembrou-se de Kang, que havia avisado sobre o desconto em seu salário. O homem, ainda sorrindo, pediu desculpas pelo ocorrido e garantiu que pagaria pelo item. Contudo, ele insistiu em ter o serviço especial primeiro, deixando Song ainda mais nervoso. Song exigiu novamente que ele pagasse antes de qualquer coisa. Enquanto os dois se encaravam em silêncio, o homem estendeu a mão e pediu o celular de Song, explicando que o seu estava quebrado e que precisava ligar para a gerente. Song ficou desconfiado, mas o homem, em tom calmo, garantiu que Kang o conhecia bem e pediu que a chamasse. Do outro lado da loja, o homem começou a falar com Kang ao telefone, enquanto Song o observava de longe, desconfiado. Ele se perguntava o quão importante o homem era para gerar uma reação tão respeitosa da gerente. Lembrava-se de como Kang ficou nervosa ao ouvir o nome dele, o que só aumentava a curiosidade de Song. Seus pensamentos foram interrompidos quando o homem o chamou pelo nome completo e entregou o telefone, dizendo que Kang queria falar com ele. Quando Song atendeu, Kang foi direta. Explicou que aquele homem era um cliente VIP da loja, que ele não precisava pagar pelo item e que qualquer produto que ele quisesse deveria ser mostrado. Além disso, ela tranquilizou Song, garantindo que seu pagamento não seria mais descontado. Antes que Song pudesse argumentar ou pedir explicações, Kang desligou a ligação. O homem, com um sorriso confiante e olhar provocador, voltou a perguntar sobre o serviço especial. Song, suando e claramente desconfortável, tentou disfarçar o nervosismo. Levantou-se rapidamente e, meio atrapalhado, confirmou que poderia ajudá-lo. O homem se aproximou de Song, puxando-o para perto, e comentou que o ajudaria novamente como fez no dia anterior. Song, tentando se afastar, mudou de assunto e perguntou o que ele gostaria de ver. O homem, mantendo a calma, pediu para ver um produto novo e descreveu um item peculiar, uma vara longa com um rotor redondo na ponta. Song começou a explicar como o produto funcionava, sugerindo que ele poderia ser útil para diferentes tipos de preliminares. O homem, interessado, pediu para ver uma demonstração. Song, suando nervoso, aceitou, mas pensou que, se ele não fosse um cliente VIP, aquilo jamais seria permitido. Song preparou o item e, com surpresa, ouviu o homem sugerir que ele mesmo fizesse o teste. Song ficou assustado com o pedido, mas o homem insistiu. Após um momento de hesitação, eles foram para a sala de armazenamento. Lá, Song começou a se preparar para testar o produto. Quando o homem parecia prestes a sair, Song pediu que ele ficasse. O homem concordou com um sorriso e trancou a porta. Dentro do armazém, Song segurava o produto em mãos, visivelmente envergonhado, enquanto pensava no quanto era desconfortável ter que fazer aquilo novamente. Ele sentia que a situação já era estranha o suficiente, mas agora parecia ainda pior. De costas para ele, o homem que o acompanhava o questionou com um tom casual se ele já havia testado o produto. Surpreso, Song deixou o item cair no chão. Seu nervosismo era evidente. O homem, sem se abalar, comentou com um sorriso encantador que não havia pressa e que eles tinham bastante tempo para isso. Song, um pouco sem jeito, gaguejou ao responder que havia entendido, mas logo começou a se perguntar por que havia concordado em passar por aquilo. Usar o produto nele mesmo, dentro da loja e com outra pessoa por perto, tornava tudo muito constrangedor. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem, e finalmente começou a testar o item. O produto provocava sensações inesperadas que o fizeram corar,
enquanto ele refletia sobre como aquilo era estranho, mas ao mesmo tempo tinha algo de bom. O homem que estava à distância e curioso perguntou se Song estava gostando da experiência. Envergonhado, Song admitiu que achava a situação estranha, o que fez o homem corar levemente ao imaginar como seria ver aquilo de perto. Song continuava a testar o produto ainda desconfortável, mas aos poucos percebia que o efeito era surpreendentemente positivo. Quando notou que estava começando a se sentir bem, tentou disfarçar, mas o homem se virou para entender o que estava acontecendo. O movimento inesperado deixou Song ainda mais embaraçado, e ele tentou se explicar rapidamente. Notando o constrangimento de Song, o homem concluiu que ele poderia precisar de ajuda, e sem hesitar, decidiu participar do teste do produto. A presença e assistência do homem tornaram a situação ainda mais intensa para Song, mas ele seguiu em frente, tentando lidar com a mistura de sentimentos que aquilo provocava. Ao final do teste, Song não conseguiu esconder que havia gostado da experiência, mesmo que estivesse completamente constrangido. Com um gesto inesperadamente carinhoso, o homem se aproximou e beijou a testa de Song. Em seguida, disse que estava indo embora e que se veriam em breve. Ele saiu, fechando a porta atrás de si com um som firme, enquanto Song permanecia no armazém. Observando o ambiente vazio, ele percebeu que mais uma vez havia feito exatamente o que o homem queria e sentiu uma pontada de decepção consigo mesmo. Após isso, Seon-hyun, o homem desconhecido, chegou ao seu apartamento. Ele se acomodou em frente ao notebook, abriu o navegador e entrou no site da Dreamcat. Começando a explorar o site, ele finalmente começa a escrever. Song olhava ao redor da loja desconfiado, tentando entender se estava imaginando coisas. Ele analisava tanto o interior quanto o exterior do estabelecimento, ainda refletindo sobre a sensação estranha que tinha. No entanto, ao observar os clientes comprando com entusiasmo, percebeu que não era apenas impressão sua. Todos os produtos que ele havia testado com o cliente VIP eram os únicos que estavam sendo vendidos naquele dia. Preso em seus pensamentos e lembranças, Song foi interrompido por um cliente que, impaciente, perguntou se ele não registraria o pedido. Envergonhado e irritado consigo mesmo, Song rapidamente confirmou que faria isso imediatamente. Alguns dias depois, Kang, na área de entregas, assinava alguns papéis com um sorriso no rosto, refletindo sobre como as vendas haviam disparado graças à avaliação feita pelo chefe. Ela ria satisfeita, imaginando o sucesso da loja. Nesse momento, Song chegou animado, cumprimentando-a de forma sorridente. Kang respondeu com a mesma energia, mas pensava consigo mesma que Song também tinha sido uma peça importante nesse aumento de vendas. Song cantarolava alegremente, o que despertou a curiosidade de Kang. Ela o observava sem entender o motivo de tanta felicidade. Percebendo o olhar dela, Song perguntou meio desconfiado por que ela o encarava e se precisava de algo. Kang negou, mas comentou que ele parecia muito mais feliz do que o normal, como se algo maravilhoso tivesse acontecido, até comparando-o a um jardim florescendo. Constrangido, Song negou que algo especial tivesse ocorrido, mas em seus pensamentos, ele atribuía sua tranquilidade ao fato de não ter visto o cliente VIP nos últimos dias. Rapidamente, ele tentou desviar a conversa perguntando sobre o que Kang estava fazendo. Ela explicou que estava verificando o inventário para fazer novos pedidos. Song se ofereceu para ajudar, mas ao abrir as caixas, ficou chocado ao perceber que os produtos comprados eram justamente os que ele havia testado com o cliente VIP. Vendo sua reação, Kang comentou que comprou mais daqueles produtos porque estavam vendendo muito bem e tinham recebido ótimas avaliações no site. Song ficou ainda mais surpreso ao descobrir que os 2 itens mais vendidos eram exatamente os que ele havia usado. Kang explicou que as vendas aumentaram após uma avaliação detalhada. Ela mostrou para Song e ele ficou surpreso com a avaliação perfeita, mas o que mais chamou sua atenção foi que a avaliação havia sido feita por ninguém menos que o administrador do site. Curioso, Song perguntou se Kang sabia quem havia escrito aquilo. Sem hesitar, ela revelou que foi o chefe. Ao ouvir isso, Song ficou incrédulo, lembrando que Kang havia mencionado que o chefe raramente aparecia na loja. Com um sorriso, Kang confirmou, explicando que, por ser responsável pela loja física, o chefe cuidava do site. Tentando disfarçar, ela comentou que a avaliação era tão detalhada que parecia escrita por alguém que realmente havia usado os produtos. Kang elogiou o talento do chefe como escritor,
Mas Song mal teve tempo de processar as informações, pois um cliente chamou pedindo ajuda. Ele se prontificou a atendê-lo, deixando Kang sozinha, que respirou aliviada por ter contornado a situação. Mais tarde, com a loja fechada, Song se preparava para ir embora, quando ouviu alguém chamando seu nome. Ao se virar, viu Woo-jin, seu amigo, que parecia surpreso. Woo-jin perguntou o que ele estava fazendo ali. Já que havia dito que trabalhava em uma loja de conveniência, Song tentou se justificar, gaguejando. Woo-jin, no entanto, revelou que estava surpreso desde o dia em que o viu ali e que nunca imaginaria que Song estivesse trabalhando em uma loja tão inusitada. Tentando se defender, Song disse que não havia nada de errado em trabalhar ali, mas Woo-jin, cruzando os braços, o pressionou a explicar por que havia mentido sobre onde trabalhava. Sem saída, Song revelou a verdade. Ele havia quebrado alguns itens da loja por acidente e, sem dinheiro para pagar, precisou aceitar o emprego para compensar o prejuízo. Woo-jin o chamou de idiota por não ter pedido ajuda, mas Song explicou que não queria pegar dinheiro emprestado. Apesar disso, Woo-jin insistiu que ele deveria ter contado antes. Song tentou acalmar o amigo, explicando que, embora fosse estranho no início, ele acabou se acostumando porque o trabalho era tranquilo e bem remunerado. Porém, em seus pensamentos, admitiu que tudo era tranquilo, exceto pelo cliente VIP com seus pedidos inusitados. Ainda assim, considerava o emprego administrável. Mas Woo-jin não ficou convencido. Agarrando o braço de Song, ele confessou que não gostava da ideia de vê-lo trabalhando ali e sugeriu que ele se demitisse imediatamente, oferecendo-se para pagar pelos itens quebrados. Song tentou tranquilizá-lo, dizendo que lidaria com a situação e que Woo-jin não precisava se preocupar. Mas antes que pudesse terminar, Woo-jin gritou, demonstrando claramente seu incômodo com a situação. Song ficou surpreso com a reação do amigo, e ao tentar acalmá-lo novamente, foi abraçado repentinamente. No abraço, Woo-jin confessou seus sentimentos, dizendo que gostava de Song e repetindo o pedido para que ele deixasse o emprego. Com emoção na voz, ele pediu mais uma vez. Por favor, Ji-ho, saia desse trabalho. Naquele momento, Song começou a relembrar o passado, especialmente a época do ensino médio, quando Woo-jin havia reunido coragem para confessar seus sentimentos por ele. Song, mesmo sabendo da sinceridade de Woo-jin, continuava enxergando-o apenas como amigo. A lembrança daquela tarde na escola ainda era viva em sua mente, e agora, ao sentir o abraço de Woo-jin, ele percebeu que os sentimentos dele continuavam os mesmos. Song o empurrou e explicou que ainda pensava o mesmo daquela época, que o via apenas como um amigo. Woo-jin, após um momento de silêncio, afastou-se e reafirmou que entendia os sentimentos de Song, mas admitiu que tinha esperança de que eles tivessem mudado. Song foi honesto, explicando que seus sentimentos permaneciam os mesmos de antes, pedindo para que Woo-jin não falasse mais sobre isso. Envergonhado, Woo-jin concordou, afirmando que respeitaria a vontade dele. Apesar da tristeza que sentia, Woo-jin conseguiu esboçar um sorriso, mas seus punhos cerrados revelavam a frustração que tentava disfarçar. Criando coragem, ele fez um pedido. Queria passar na loja todos os dias após o trabalho para acompanhá-lo até em casa. Song ficou surpreso e perguntou por que Woo-jin queria fazer isso. Com um sorriso, Woo-jin explicou que, como amigo, estava preocupado. Ele mencionou que Song não podia prever o que poderia acontecer, especialmente com clientes que poderiam ser perigosos ou estranhos. Ao ouvir isso, Song imediatamente pensou em Seong-hyun, seu chefe e cliente VIP, que claramente se encaixava nessa descrição. Woo-jin insistiu, afirmando que viria todos os dias, independentemente do que Song dissesse. Ele parecia decidido, até lembrando de como sempre esteve ao lado de Song e desejando continuar assim. Song, constrangido, perguntou se aquilo era realmente apenas como amigo. Woo-jin confirmou, e Song acabou cedendo, comentando que suas caminhadas para casa seriam menos entediantes. Woo-jin ficou eufórico, abraçando-o com alegria enquanto os dois seguiam juntos para casa. Song observava o entusiasmo de Woo-jin. Os dias passaram e a rotina se estabeleceu. No final de mais um expediente na Dreamcat, Song olhou pela janela e viu Woo-jin, como sempre, esperando-o do lado de fora. Woo-jin estava mexendo no celular, mas ao notar que Song o observava, sorriu e acenou. Song retribuiu o sorriso antes de terminar os últimos preparativos para fechar a loja. Quando saiu, perguntou se Woo-jin havia esperado muito.
Com um sorriso descontraído, Woojin negou e sugeriu que eles apressassem o passo por estar tarde. No caminho, Woojin tentou iniciar uma conversa perguntando sobre o dia de Song. Ele respondeu que não tinha sido um dia ruim e, por sua vez, perguntou sobre o trabalho de Woojin. Woojin comentou que às vezes se sentia mais como um funcionário de restaurante do que de uma loja de conveniência. A conversa fluía leve, até que Song se surpreendeu ao ver Seong-Hyun caminhando à frente deles. Woojin percebeu a mudança no semblante de Song e perguntou o que estava errado. Antes que ele pudesse responder, Seong-Hyun virou-se e, ao notar Song, abriu um sorriso simpático. Ele comentou que fazia tempo que não se viam e perguntou se Song estava bem. Gaguejando, Song o cumprimentou de volta, visivelmente desconfortável. Internamente, ele se perguntava por que precisava encontrá-lo naquele momento, especialmente em uma situação tão inesperada. Seong-Hyun perguntou se Song estava indo para casa, e ao receber uma resposta afirmativa, comentou que, se soubesse, teria vindo mais cedo. Song respondeu com um sorriso forçado, tentando não prolongar a conversa. Porém, o clima mudou quando Seong-Hyun notou Woojin ao lado de Song. Ele o analisou, claramente intrigado, já que não o reconhecia. Woojin, percebendo o olhar de Seong-Hyun, rapidamente colocou a mão no ombro de Song, deixando clara sua proximidade. Essa atitude não passou despercebida por Seong-Hyun, que começou a se irritar. Ele entendeu que Woojin estava marcando território e que talvez estivesse interessado em Song. Woojin, por sua vez, sentiu a tensão crescente e percebeu que Seong-Hyun também estava de olho em Song Ji-ho. Song, desconfortável com o clima tenso entre Seong-Hyun e Woojin, que se encaravam, tentou quebrar o silêncio. Aproveitando a oportunidade, Woojin sugeriu que eles deveriam ir embora. Song concordou rapidamente e se despediu de Seong-Hyun. Enquanto se afastavam, Woojin abraçou Song novamente, algo que Seong-Hyun observou de longe, claramente irritado. Ele começou a pensar seriamente sobre o que fazer para lidar com a situação. Seong-Hyun passou rapidamente pela porta da Dreamcat, atraindo a atenção de todos os clientes presentes. Cada um dos olhares foi capturado pela sua beleza, fazendo com que todos corassem e suspirassem. Os clientes começaram a se sussurrar, se perguntando quem seria aquele homem tão bonito. Kang, por outro lado, observava de longe com uma expressão de quem já estava acostumado com esse tipo de reação. Os murmúrios continuaram, com os clientes comentando que já haviam visto Seong-Hyun na TV. Sabendo da sua fama, ele piscou para as clientes, que ficaram ainda mais encantadas com o gesto. Seong-Hyun caminhou até Kang, cumprimentando-a. Ele perguntou como estavam as coisas na loja. Kang, sem hesitar, respondeu afirmativamente e mencionou que Seong-Hyun sempre aparecia quando Song estava trabalhando. Seong-Hyun explicou que tinha vindo por outro motivo, mas também queria perguntar algo. Kang, curioso, perguntou sobre o que ele queria saber. Seong-Hyun se aproximou e, sussurrando no ouvido de Kang, perguntou se ela sabia qual era a comida favorita de Song Ji-ho. Kang se surpreendeu com a pergunta e pediu que ele repetisse. Seong-Hyun então questionou novamente. Com uma expressão irritada, Kang respondeu que Seong-Hyun deveria simplesmente perguntar diretamente a Song. Ela, percebendo a motivação por trás da pergunta, comentou que se ele estava fazendo esse tipo de pergunta, as coisas entre ele e Song não pareciam estar indo bem. Seong-Hyun tentou explicar que não era o que Kang estava pensando, mas logo a cena de Song e Woojin se abraçando ao sair da loja invadiu sua mente, o que o deixou ainda mais irritado. Ele então ordenou que Kang descobrisse o que Song gostava de comer. Kang, desconfiada, questionou Seong-Hyun se ele estava disposto a pagar por isso. Seong-Hyun, tentando convencer Kang, fez uma proposta. Ele prometeu comprar um mangá para ela em sua próxima viagem ao Japão, usando seu próprio dinheiro. Kang, empolgada com a proposta, aceitou imediatamente, dizendo que Seong-Hyun não poderia voltar atrás em sua palavra. Seong-Hyun perguntou se ela realmente aceitaria, e Kang confirmou, dizendo que perguntaria a Song sobre sua comida favorita. Kang se retirou da loja, deixando um rastro de olhares curiosos das clientes. 2 delas a chamou para ser atendida, e Kang foi até o caixa. As mulheres, ainda curiosas, perguntaram sobre quem era aquele homem que havia acabado de entrar, e se ele e Kang eram próximos. Elas também perguntaram se ele era comprometido, e Kang respondeu que ele estava solteiro, mas que gostava de alguém. Ela, no entanto, pensava em seus próprios pensamentos, acreditando que o alvo de Seong-Hyun era Song, que parecia ser o homem ideal para ele. As mulheres empolgadas fizeram mais perguntas, querendo saber a idade de Seong-Hyun, o que ele fazia e se estava no mundo do entretenimento. Kang, com um sorriso,
explicou que não poderia falar sobre a vida pessoal de outra pessoa. Ela então mudou de assunto, perguntando se elas gostariam de pagar no cartão. Algum tempo depois, Song chegou na loja, cumprimentando Kang com um sorriso. Ele perguntou se poderia sair mais cedo naquele dia, e Kang, pedindo desculpas pela troca de turnos devido a algo importante que havia surgido, confirmou. Song, sem problemas, disse que estava tudo bem. Porém, logo depois, Kang perguntou quem era a pessoa que estava com ele. Song explicou que era Woo Jin, seu amigo, e apresentou-os. Woo Jin educadamente se despediu, e Kang afirmou que foi um prazer conhecê-lo. Enquanto Woo Jin saía, pensava em como estava feliz que Kang parecia normal, em contraste com a situação estranha do dia anterior. Kang, observando à distância, refletia sobre a pergunta de Seong-hyun e começava a entender por que ele a havia feito. Ela então resolveu perguntar diretamente a Song qual era a sua comida favorita. Song, surpreso, se assustou com a pergunta e Kang rapidamente inventou uma desculpa. Ela disse que queria comprar uma refeição para ele, já que nunca havia feito isso antes. Os olhos de Song brilharam ao ouvir isso, e ele, empolgado, revelou que adorava carne, todos os tipos de carne. Kang, sorrindo, disse que compraria carne para ele em um encontro futuro. Song, ainda empolgado, perguntou se seria mesmo por conta de Kang, e ela confirmou. Com isso, Kang se despediu, e Song entrou na loja, ainda radiante, repetindo para si mesmo que iria ganhar carne. Enquanto caminhava, Kang fez uma ligação para Seong-hyun. Quando ele atendeu, Kang lhe contou que Song gostava de carne. Seong-hyun, curioso, perguntou se havia algum tipo específico, e Kang respondeu que parecia que ele gostava de todas. Ela então lembrou Seong-hyun de que já havia cumprido sua parte do trato, e que agora ele precisava cumprir sua promessa. Seong-hyun agradeceu e desligou pensativo antes de começar a digitar algo em seu notebook. Já era noite na Dream Cat e Song estava terminando de atender um cliente. Ao olhar para o relógio, percebeu que logo seria a hora de sair. Empolgado, ele pensou consigo mesmo que sair mais cedo era maravilhoso. Ele se sentia mal por Woo Jin, que vinha até a loja todas as noites, mas esperava que ele mudasse. Enquanto organizava os itens nas prateleiras, pensava no que poderia comer com Woo Jin. De repente, o som da porta se abrindo chamou sua atenção. Ele rapidamente cumprimentou o cliente, mas ao virar, percebeu que era Seong-hyun. Confuso, Song questionou o que ele estava fazendo ali, já que geralmente ele chegava tarde. Seong-hyun, sorrindo, respondeu que havia chegado mais cedo e queria comprar o jantar de Song. Perguntou se estava tudo bem com isso. Tentando evitar a situação, Song disse que sairia às 11 horas e que não precisava de ajuda. No entanto, Seong-hyun, com um sorriso no rosto, perguntou se ele realmente sairia naquele horário. Song, irritado com a ideia de que o chefe sabia exatamente quando ele sairia, pensou consigo mesmo. Como ele sabe que vou sair mais cedo hoje? Song engoliu em seco, desconfortável com a situação. Song observava Seong-hyun, intrigado com a sua insistência em oferecer um jantar. Ele começou a se perguntar se aquilo não era apenas uma desculpa para que Seong-hyun tentasse envolvê-lo novamente em situações desconfortáveis. Enquanto se mantinha em silêncio, o olhar de Song refletia irritação e desconfiança. Tudo parecia estranho para ele, e os pensamentos se acumulavam. Quanto mais tempo passasse com Seong-hyun, mais provável era que algo saísse errado e atrapalhasse seus planos. Por outro lado, Seong-hyun tentava se manter calmo, consciente de que apressar as coisas poderia colocar tudo a perder. Nervoso, ele suava, mas se esforçava para sorrir e parecer despreocupado. Ele justificou o convite, explicando que tinha uma reserva feita em um restaurante renomado e que não queria desperdiçá-la, já que era difícil conseguir vagas no local. Além disso, ele mencionou estar em dívida com Song, reforçando a ideia de que aquela era uma oportunidade única. Apesar de sua desconfiança inicial, Song começou a considerar a possibilidade. A especialidade do restaurante, carne hanwoo, uma iguaria rara e cara da Coreia, parecia irresistível. Ele sabia que não conseguiria recusar algo tão tentador, mesmo temendo que Seong-hyun pudesse tentar algo. O fato de poder comer à vontade foi o argumento decisivo, e Song acabou concordando, embora ainda se mostrasse um pouco hesitante. Quando seu turno terminou, Song finalmente confirmou que iria, tocando na mão de Seong-hyun com entusiasmo. Seong-hyun ficou visivelmente satisfeito, elogiando a decisão de Song e mostrando sua animação com a oportunidade de estarem juntos. Já no restaurante,
Song não conseguia esconder sua empolgação ao observar os pratos sendo servidos. Ele parecia maravilhado com o aroma e a aparência das carnes, enquanto Seong-hyun o incentivava a comer sem restrições. Song experimentou a carne e ficou extasiado com o sabor, aproveitando cada pedaço com evidente prazer. Em certo momento, Seong-hyun chamou a garçonete e pediu 2 bifes de lombo adicionais, o que surpreendeu Song. Ele se mostrou preocupado com o custo, mas Seong-hyun garantiu que estava tudo bem e que ele deveria apenas aproveitar a comida. Seong-hyun mencionou que já estava satisfeito e queria que Song comesse à vontade. Mesmo com a oferta generosa, Song se sentiu desconfortável em comer sozinho, especialmente porque era Seong-hyun quem estava arcando com tudo. Ele começou a comentar sobre isso, mas foi interrompido por uma vibração no celular. Ao verificar a mensagem, percebeu que Woo-jin perguntava onde ele estava. Song se lembrou que havia esquecido de avisá-lo e rapidamente respondeu, explicando que estava jantando com outra pessoa. Curioso, Seong-hyun perguntou quem havia mandado a mensagem. Song explicou que era Woo-jin, mencionando-o como o amigo que Seong-hyun havia visto na noite anterior, usando um boné. A expressão de Seong-hyun mudou, indicando certo desconforto, e ele perguntou sobre a relação entre os dois, insinuando que pareciam mais próximos do que simples amigos. Song, colocando o celular de lado, imediatamente esclareceu que eles eram apenas bons amigos, o que pareceu aliviar Seong-hyun. Em seguida, Seong-hyun sugeriu que eles jantassem novamente em outra ocasião, afirmando que gostaria de conhecer Song melhor. No entanto, em seus pensamentos, a intenção de Seong-hyun ia além disso. Ele queria afastar Woo-jin, que considerava irritante. Song, meio sem jeito, aceitou o convite, mas pediu que Seong-hyun parasse de olhá-lo de forma tão direta, já que isso o deixava envergonhado. Antes de encerrar o jantar, Seong-hyun mudou de assunto, incentivando Song a comer antes que a carne queimasse. Depois de aproveitarem a refeição, Seong-hyun se ofereceu para levar Song para casa. Durante o trajeto, Song estava pensativo. Ele se sentia satisfeito por ter comido Han-woo, mas não conseguia entender a gentileza excessiva de Seong-hyun. As lembranças daquela noite, como os gestos cuidadosos e a oferta de doces, passavam por sua mente e ele achava tudo muito estranho. Enquanto dirigia, Seong-hyun notou o olhar de Song fixado nele e, com tom brincalhão, perguntou se ele gostava dele. Song ficou envergonhado e tentou negar, gaguejando. Porém, Seong-hyun insistiu, provocando-o, afirmando que tinha visto Song olhando para ele. Durante a troca de provocações, Seong-hyun se distraiu e precisou frear bruscamente para evitar um acidente. No reflexo, ele estendeu o braço para proteger Song, que agradeceu o gesto. Foi nesse momento que Seong-hyun, sem hesitar, começou a se aproximar lentamente. Song estava confuso e não entendia o que estava prestes a acontecer, até que Seong-hyun se inclinou mais e o beijou. Song ficou em choque com o beijo de Seong-hyun, mas rapidamente fechou os olhos e correspondeu ao gesto. Após alguns segundos, Seong-hyun se afastou lentamente, interrompendo o momento entre os dois quando os carros ao redor começaram a buzinar. Sem se importar, Seong-hyun voltou a colocar as mãos no volante e seguiu dirigindo como se nada tivesse acontecido. Song, no entanto, estava completamente perdido em seus pensamentos. Ele se perguntava o que havia acontecido, o porquê de Seong-hyun tê-lo beijado, e mais estranho ainda, porque ele mesmo havia fechado os olhos e retribuído o beijo. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, Song cumprimentou Kang, que o respondeu. Ela estava prestes a pedir algo, mas ao perceber que ele estava visivelmente cansado, com olheiras profundas, perguntou se ele estava bem. Song, desconfortável, tentou disfarçar com uma risada sem graça, mas logo a cena do beijo de Seong-hyun invadiu sua mente, fazendo-o se perder em seus pensamentos. Ele se questionava por que estava pensando nisso de novo e se envergonhava de si mesmo. Ao perceber que estava em público, ele se esqueceu por um momento de sua atitude, fazendo com que todos o olhassem e comentassem sobre seu comportamento. Tentando se recompor, ele pediu desculpas a Kang, dizendo que sentia muito, mas ela o observava, pensativa, se perguntando o que havia de errado com ele. Já era noite na Dreamcat. Song terminou de atender uma cliente e quando a cliente saiu pela porta, viu Seong-hyun entrando. Ao ser cumprimentado por Seong-hyun, ele respondeu nervoso e gaguejando, o que fez Seong-hyun brincar sobre ele estar perdido em um pensamento estranho. Song, completamente envergonhado, tentou negar,
mas logo se deu conta de que estava pensando no beijo dos dois. Ele estava completamente perturbado por essa lembrança. Seong-gyun o chamou e, ao abrir os olhos, Song percebeu que ele estava muito mais perto do que imaginava. Assustado, deu um passo para trás e acabou perdendo o equilíbrio, caindo no chão. Seong-gyun, preocupado, se apressou para ajudá-lo a levantar e, ao perceber seu susto, pediu desculpas, dizendo que não queria assustá-lo. Song, ainda nervoso, afirmou que estava tudo bem, mas, em seus pensamentos, ele havia pensado que Seong-gyun iria beijá-lo novamente. Seong-gyun, com um sorriso no rosto, sugeriu que ele o acompanhasse para jantar, querendo consertar a situação pagando por um jantar. Song se surpreendeu com o convite, tentando recusar educadamente, dizendo que não era necessário. Mas Seong-gyun insistiu, explicando que já estava ali e poderia pagar o jantar, já que a loja estava quase fechando. Ele pediu que Song fechasse a loja e o encontrasse lá fora, garantindo que o aguardaria. Seong-gyun então saiu, deixando Song ainda mais confuso sobre o que estava acontecendo. Seong-gyun levou Song a um restaurante luxuoso, e ao entrar, Song olhou ao redor, sentindo-se deslocado com o ambiente sofisticado. Ele se questionava o motivo de Seong-gyun tê-lo levado até ali, pensando que aquilo tinha uma vibe romântica. Seong-gyun, percebendo o desconforto de Song, perguntou se ele não gostava do restaurante. Song, um pouco constrangido, respondeu que não era isso, apenas não era o tipo de lugar que ele esperava. Quando a comida chegou, Song notou que era carne, e com um suspiro, comentou que parecia deliciosa. Seong-gyun, com um gesto gentil, cortou o pedaço da carne de seu próprio prato e ofereceu a Song, dizendo que o havia feito para facilitar. Ele pegou o prato de Song, que afirmou que não era necessário fazer aquilo, pois ele mesmo poderia fazer isso. Mas Seong-gyun explicou que só queria que ele se sentisse confortável. Song, tocado pela atitude, agradeceu e começou a comer. Mas logo percebeu que Seong-gyun o observava enquanto comia, o que aumentou ainda mais seu desconforto. Quando terminaram, Seong-gyun levou Song até sua casa. Ao sair do carro, Song agradeceu novamente pelo jantar. Seong-gyun, com um sorriso tranquilo, sugeriu que jantassem juntos novamente em outra oportunidade. Surpreso, Song perguntou por que ele o convidava tanto. Seong-gyun, sem hesitar, respondeu que gostava de pagar o jantar para ele. Depois, sorriu e disse que Song deveria ir embora, pois já estava tarde, mas também acrescentou que, caso quisesse, poderiam passar mais tempo juntos. Song, ainda envergonhado, rapidamente afirmou que já estava indo. Ele se virou para agradecer mais uma vez quando, de repente, uma moto surgiu e se aproximou de forma brusca em sua direção. Seong-gyun, ao notar o perigo, gritou o nome de Song, que, ao se virar, deu de cara com a moto vindo rapidamente em sua direção. Seong-gyun correu até Song e o puxou pelo braço, protegendo-o para que não fosse atropelado. Ele o segurou firme em seus braços e, visivelmente preocupado, verificou se Song estava bem. Envergonhado, Song confirmou que não tinha se machucado e agradeceu. Com um sorriso aliviado, Seong-gyun ficou feliz por Song estar ileso. Sem aviso, ele o puxou para mais perto e o beijou. Depois, afastou-se um pouco, desejou boa noite e completou o gesto com um beijo na testa, desejando-lhe bons sonhos antes de entrar no carro e partir para casa. Song ficou parado, completamente sem reação, diante de mais um beijo inesperado. No dia seguinte, Seong-gyun apareceu na loja Dreamcat surpreendendo Kang, que se assustou ao vê-lo. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, e ele respondeu com calma que tinha vindo buscar o item que havia encomendado. Kang confirmou que o item havia chegado e entregou-lhe uma caixa. Ao abrir o pacote, Seong-gyun sorriu de leve, satisfeito por finalmente conseguir algo que sabia ser difícil de encontrar. Orgulhosa, Kang explicou que tinha suas fontes, e ele agradeceu, dizendo que precisava perguntar algo. Seong-gyun, então, pediu um conselho. Ele queria saber se deveria contar para Song que era o chefe da Dreamcat, ou se deveria continuar escondendo isso. Kang ficou chocada ao descobrir que Song ainda não sabia, e no calor do momento, gritou sua surpresa. Seong-gyun pediu que ela baixasse a voz, mas Kang continuou, agora mais controlada, questionando por que ele tinha escondido a verdade. Ela achava que Song acabaria descobrindo de qualquer jeito. Envergonhado, Seong-gyun admitiu que havia feito algumas coisas com Song que tornavam difícil contar a verdade. Kang sugeriu que fosse melhor ele ser honesto, pois parecia que estava realmente tentando se redimir. Nesse momento, Song apareceu atrás deles e ouviu Kang chamar Seong-gyun de chefe.
Ele ficou sério e perguntou diretamente se Kang tinha acabado de chamá-lo assim. Diante do silêncio dos dois, Song insistiu, exigindo uma explicação. O tom de sua voz chamou a atenção dos clientes ao redor, que começaram a observar e murmurar sobre a situação. Seong-yun, tentando conter a situação, segurou o braço de Song e sugeriu que fossem para um lugar mais reservado, onde ele poderia explicar tudo em detalhes. Kang assistiu os dois saírem e ficou preocupada, pensando que aquilo não terminaria bem. Enquanto isso, os clientes cochichavam, especulando se Song não era apenas um funcionário de meio período. Tentando acalmar a situação, Kang rapidamente se desculpou com os clientes e garantiu que não havia acontecido nada demais. Na sala de armazenamento, Seong-yun sentou-se de frente para Song, que permanecia em silêncio. Com um tom de arrependimento, ele começou a se desculpar, admitindo que tinha enganado Song sem querer. Song, visivelmente decepcionado, quis saber por que ele tinha mentido e se passado apenas por um cliente VIP. Seong-yun explicou, com sinceridade, que achava que Song se sentiria desconfortável ao saber que ele era o chefe. A verdade foi ficando cada vez mais difícil de contar com o passar do tempo, pois temia que Song deixasse o trabalho imediatamente. Ele pediu desculpas mais uma vez, demonstrando arrependimento. Song ouviu atentamente enquanto ele falava, notando a sinceridade em sua voz. Ainda chateado, Seong-yun abaixou a cabeça, enquanto Song parecia sentir que suas palavras eram sinceras, mesmo que estivesse tentando processar tudo. Ele começou a se perguntar se o olhar de Seong-yun transmitia uma tristeza verdadeira e se ele realmente não queria tê-lo enganado. Enquanto isso, Seong-yun desviou o olhar e o silêncio permaneceu entre os dois. Por fim, ele se levantou, com um tom sem graça, pediu desculpas novamente e admitiu que tinha pensado apenas em si mesmo, reconhecendo que não deveria ter agido daquela forma. Em seguida, afirmou que estava indo embora, mas prometeu que eles se veriam na próxima vez. Antes que Seong-yun saísse, Song o chamou, pedindo que esperasse. Nervoso, ele perguntou se tudo o que Seong-yun havia feito era uma mentira, assim como o fato de esconder que era o chefe. Ele queria saber se todas as ações dele tinham sido falsas, ou se realmente havia algo sincero, se ele havia feito tudo porque estava interessado nele. As bochechas de Song coraram enquanto ele esperava a resposta. Seong-yun parou, virou-se e respondeu com honestidade. Primeiro, admitiu que no início tudo havia sido por causa do trabalho. Song ficou visivelmente irritado, mas antes que pudesse reagir, Seong-yun continuou, dizendo que se apaixonou por ele assim que o viu. Embora fosse verdade que havia mentido, ele não queria que Song confiasse apenas em suas palavras. Com um sorriso arrependido, fez sua confissão final, revelando que gostava de Song. Surpreso, Song corou ainda mais ao ouvir a confissão inesperada de Seong-yun, sem saber como reagir. Seong-yun disse com firmeza que não estava mentindo e que seus sentimentos por Song eram de verdade. Depois de contar a verdade, ele se despediu e virou-se para sair. No entanto, antes de alcançar a porta, Song o chamou novamente. Aproximando-se rapidamente, segurou a mão de Seong-yun, fazendo um pedido inesperado. Ele queria que Seong-yun provasse que realmente gostava dele, afirmando que sua decisão dependeria disso. A condição deixou Seong-yun impressionado, e por um momento ele permaneceu em silêncio. Song, por sua vez, parecia nervoso, mas continuou, explicando que sentia que se arrependeria se simplesmente deixasse Seong-yun partir. Enquanto seu coração batia cada vez mais rápido, ele confessou suas preocupações. Song admitiu que não gostava das mentiras de Seong-yun, nem das coisas que ele o havia levado a fazer, mas também não podia ignorar os gestos que mostravam cuidado. Ele se lembrou de momentos específicos, de como Seong-yun sempre sorria ao vê-lo, da preocupação que demonstrou quando ele quase sofreu um acidente, e até mesmo do simples fato de pagar o jantar. Essas memórias o fizeram hesitar. Segurando firmemente a mão de Seong-yun, Song explicou que queria dar a ele uma chance de provar seus sentimentos. Seong-yun, cheio de esperança, sorriu e perguntou como deveria fazer isso. Com firmeza, Song exigiu que ele pensasse em algo significativo, seja por meio de palavras ou ações, mas que fosse sincero e direto. Seong-yun concordou, mas mencionou que precisaria de tempo, justificando que havia muitas coisas que queria fazer, e um dia seria insuficiente. Song, com um toque de ironia, perguntou se ele estava brincando, mas Seong-yun garantiu que era sério.
De repente, Seong-Yoon o surpreendeu com um abraço caloroso, agradecendo pela chance recebida. Song ficou visivelmente envergonhado enquanto Seong-Yoon se aproximava ainda mais, beijando gentilmente o nariz dele antes de afirmar o quanto gostava dele. Sem parar, Seong-Yoon passou a beijar a bochecha de Song, mesmo com este pedindo que ele esperasse. Ignorando o pedido, Seong-Yoon o beijou na boca. Song logo retribuiu o gesto, e os dois se envolveram em um abraço profundo, trocando beijos intensos no armazém. Depois daquele momento intenso, Seong-Yoon convidou Song para um hotel. Lá, já sentados na cama, começaram a conversar. Segurando a mão de Song, Seong-Yoon agradeceu por ter aceitado o convite e, enquanto beijava delicadamente a mão dele, admitiu que temia ser rejeitado. Song, ainda envergonhado, confessou que também estava muito nervoso. Com um sorriso no rosto, Seong-Yoon perguntou por que ele estava tão envergonhado e Song, um pouco sem jeito, explicou que as coisas pareciam diferentes agora. Ele refletia sobre como deveria permanecer calmo depois de ouvir a confissão de Seong-Yoon, mas o nervosismo ainda o dominava. Seong-Yoon, aproximando-se com delicadeza, prometeu ajudá-lo a se sentir melhor. Em seguida, iniciou outro beijo, e os dois acabaram passando a noite juntos, aprofundando ainda mais sua conexão. Song acorda um pouco confuso, mas, ao se lembrar da noite anterior, começa a observar Seong-Yoon dormindo ao seu lado. Ele se recorda das palavras de Seong-Yoon, que de forma um tanto constrangedora, havia lhe dito mais de uma vez que gostava dele. Aquilo o deixou nervoso e desconfortável. Song percebe que o início da relação deles foi estranho, já que a situação o fez se sentir desconfortável e envergonhado. No entanto, logo se pergunta como acabou se envolvendo com Seong-Yoon daquela forma, terminando a noite com ele. Um pouco mais tarde, na loja Dreamcat, Kang observa em silêncio Song e Seong-Yoon sorrindo. Após um momento, ela quebra o silêncio e pergunta, com uma expressão curiosa, se os dois haviam saído juntos ontem e se chegaram juntos hoje. Song instantaneamente fica vermelho de vergonha e tenta se explicar, mas Seong-Yoon o interrompe, respondendo por ele, dizendo que sabia que Kang não ia gostar se Song se atrasasse, então ele o trouxe no horário. Kang, visivelmente irritada, questiona Seong-Yoon, perguntando se foi por isso que ele o levou ontem sem avisá-la. Song, ainda envergonhado, pede desculpas à gerente. Mas, antes que a situação ficasse mais tensa, Seong-Yoon, com um sorriso no rosto, abraça Song pela cintura e, de forma autoritária, diz que ele era o chefe e que Kang não deveria se incomodar com isso. Kang, um pouco sem jeito, ri e responde que, se é isso que o chefe quer, ela não iria mais questionar. Ela então se despede dos dois e finaliza seu turno indo para casa. Quando Kang finalmente sai, Song suspira aliviado e comenta, ainda um pouco nervoso, que pensou que ela realmente iria dar uma bronca nele. Seong-Yoon, com a mão ainda na cintura de Song, sorri, e a reação de Song não passa despercebida. Ele então, um pouco desconfortável, pergunta quando Seong-Yoon pretende tirar a mão de sua cintura e o que aconteceria se um cliente visse os dois daquela forma. Seong-Yoon, com um sorriso travesso, o puxa mais perto, pedindo desculpas e explicando que, sem querer, havia feito aquilo por gostar muito de Song. Song, ainda mais corado, responde de forma irônica, dizendo que parecia que Seong-Yoon estava fazendo aquilo de propósito. Seong-Yoon então muda de assunto e faz um pedido inusitado. Ele menciona que a loja está pegando uma nova amostra de lingerie masculina e pergunta se Song poderia provar para ele. Song, surpreso e um pouco desconcertado, questiona imediatamente por que Seong-Yoon quer que ele experimente as peças. Seong-Yoon, com um sorriso confiante, responde que acredita que Song ficaria bem nelas e que ele naturalmente gostaria que ele fizesse isso. Song fica ainda mais envergonhado e, sem saber o que dizer, questiona de que tipo de lingerie Seong-Yoon está falando. No hotel, Song experimenta a peça de roupa que Seong-Yoon havia pedido. Com o tempo passando, Seong-Yoon começa a perguntar se Song precisa de mais tempo. De dentro do banheiro, Song pede para que Seong-Yoon espere um pouco mais, dizendo que ainda precisa ajustar a peça de baixo. No banheiro, completamente envergonhado, Song observa o item com cuidado e se questiona se aquilo é o tipo de roupa que Seong-Yoon prefere. Ele suspira nervoso, mas seus pensamentos são interrompidos quando Seong-Yoon bate na porta, perguntando se está tudo bem e oferecendo ajuda caso necessário. Song, gaguejando e sem saber muito o que dizer, responde que está tudo certo.
Depois de reunir coragem, Song finalmente coloca a peça e sai do banheiro, dizendo que está pronto. Seong-gyun, surpreso, o observa e logo elogia, dizendo que ficou muito bem em Song e que ele estava muito fofo. Song, quieto e corado, escuta os elogios em silêncio. Mexendo na roupa, ele começa a questionar se Seong-gyun tem certeza de que aquela peça é para homens. Seong-gyun confirma, explicando que é uma peça popular em outros países. Song, ainda com dúvidas, pergunta se Seong-gyun planeja vender essas peças na loja. Seong-gyun, de forma tranquila, confirma que sim, e diz que gostaria de tirar algumas fotos de Song para promover a peça. Song, surpreso com a ideia, fica um pouco desconfortável, mas Seong-gyun, com um sorriso, diz que o modelo está tão bem vestido que as fotos dele irão ajudar nas vendas. Para a surpresa de Seong-gyun, Song concorda, mas com uma condição, que seu rosto não apareça nas imagens. Song sugere que as fotos sejam feitas ali na cama, mas Seong-gyun, um pouco nervoso, pede que ele espere um momento. Com um sorriso sem graça, Seong-gyun revela que aquilo foi mais do que ele esperava. Song, sem entender, pergunta o que ele quis dizer com isso. Seong-gyun, então, explica que estava apenas brincando com ele, dizendo que não poderia deixar outras pessoas verem seu corpo de forma tão íntima. Envergonhado, Song pergunta se ele realmente estava brincando com ele, e Seong-gyun confirma, explicando que sim. Com um suspiro, ele continua, dizendo que há várias maneiras de mostrar as peças aos clientes, como colocá-las em manequins. Song fica tímido, mas Seong-gyun tenta mudar de assunto, perguntando se a peça está desconfortável em algum lugar. Preocupado, Seong-gyun pergunta se está apertado em alguma parte. Song, um pouco desconfortável, admite que a parte de baixo está um pouco justa. Após algum tempo de conversa, Song e Seong-gyun se beijam e passam a noite juntos novamente. No dia seguinte, Song sai para tomar um café com Woo-jin, seu amigo. Woo-jin, visivelmente incomodado, pergunta se Song está querendo se gabar do novo relacionamento. Song, sem graça, responde que não está se gabando, mas gostaria de contar para Woo-jin, já que ele é seu melhor amigo. Ele diz que é bom compartilhar esses momentos com um amigo e ainda convidá-lo para um café. Essas palavras atingem Woo-jin, que recentemente havia confessado a Song seus sentimentos, e por isso ser considerado o melhor amigo dele era algo doloroso. Tentando esconder seus ciúmes, Woo-jin pergunta quem é o novo amor de Song e pede para vê-lo. Song então encontra uma foto de Seong-gyun em seu celular e mostra para Woo-jin, elogiando sua aparência. Woo-jin se surpreende ao perceber que Seong-gyun é exatamente o mesmo homem que eles haviam encontrado na rua algum tempo atrás. Song, lembrando-se de que Woo-jin já conhecia Seong-gyun, fala com sinceridade que, embora nunca tenha imaginado que namoraria Seong-gyun, às vezes sente como se estivesse sonhando, porque ele o trata muito bem, comprando comida e sempre o levando para casa. Woo-jin, tentando esconder sua frustração, aperta a mão com força. Em sua mente, ele pensa: eu conheço o Song melhor do que esse cara. Eu o conheço há mais tempo. Então por que ele? Por que esse cara é o único capaz de fazer o Song feliz? Seus pensamentos são interrompidos quando Song se levanta, dizendo que está atrasado e precisa trabalhar. Ele se despede de Woo-jin e sai rapidamente do local. Após a saída de Song, Woo-jin finalmente deixa sua tristeza transparecer. Quando se levanta da mesa, Woo-jin se surpreende ao ver um homem próximo ao caixa. Ao notar uma interação entre o homem e outro, ele se pergunta, desconfiado, se aquele não é o mesmo homem de quem Song havia acabado de falar, que era seu novo namorado. Woo-jin decidiu seguir o homem de perto. Observando-o de costas, ele ficou certo de que estava correto. Ele se lembrava claramente de Song ter mencionado que estava namorando aquele homem. Mas, ao vê-lo tão próximo de outra pessoa e com uma atitude tão intensa, não conseguia entender como ele poderia estar agindo daquela forma. Woo-jin, então, pensou que algo estava errado. Ele concluiu que, de fato, Seong-gyun estava traindo o Song. Sentindo-se estressado com a possibilidade de que o novo namorado de Song estivesse o traindo, Woo-jin percebeu que o homem entrou em um bar. Ele o seguiu até o local onde entrou e começou a procurar por ele. Logo avistou o homem sentado com um desconhecido. Ele observou enquanto o desconhecido fazia uma pergunta sobre o que ele gostaria de beber. O homem, que estava ao lado do outro, não hesitou em pedir que fosse feito o mesmo para ele de maneira carinhosa, chamando o outro de querido.
Woojin ficou ainda mais desconcertado ao perceber essa intimidade entre os dois. Ele os observou conversando, com a sensação de que se tratavam de pessoas muito próximas ou até mesmo amigos. Ele tentou justificar o comportamento deles, pensando que talvez fossem apenas bons amigos ou colegas de trabalho, mas seu julgamento mudou quando viu os dois se beijando. Estava chocado e sem conseguir controlar a raiva, que acabou quebrando o copo que estava segurando. Na loja Dreamcat, Seong-Yoon perguntou a Song se ele gostava de praia, e Song confirmou. Então, Seong-Yoon sugeriu que eles viajassem para a praia no fim de semana, apenas os dois. A ideia fez o coração de Song acelerar, e ele ficou um pouco envergonhado com a proposta. Questionou-se sobre o fato de ser somente os dois. Em seus pensamentos, se perguntava por que Seong-Yoon estava deixando claro que seria apenas o casal. Percebendo a reação de Song, Seong-Yoon brincou, dizendo que ele estava ficando vermelho, e perguntou se isso era porque ele gostava muito de praia, ou porque estava animado com outra coisa. A piada deixou Song ainda mais constrangido, mas ele tentou se justificar, dizendo que estava apenas animado com a viagem. No entanto, em sua mente, refletia sobre como havia trabalhado demais durante as férias e como não tinha dinheiro para planejar algo mais elaborado. Seong-Yoon, sorrindo, insistiu na ideia de que ambos viajariam juntos. Depois de pensar um pouco sobre a possibilidade de passar o fim de semana com Seong-Yoon, Song acabou aceitando o convite, mas ficou preocupado com os detalhes da viagem. Ele perguntou para onde iriam, já que estava bastante tarde para planejar algo na alta temporada. Seong-Yoon, com tranquilidade, disse que cuidaria de tudo e que o único trabalho de Song seria fazer sua mala. No entanto, Song se sentiu um pouco desconfortável, achando que, por ser uma viagem para os dois, não deveria ser o único responsável pela organização. Ele expressou sua preocupação, dizendo que se sentia mal apenas por arrumar suas coisas. Seong-Yoon, sorrindo, o tranquilizou com um beijo, explicando que estava fazendo isso porque queria impressioná-lo, o que fez o coração de Song acelerar. Quando Seong-Yoon sugeriu que começassem a arrumar as malas, pois já estava na hora de fechar a loja, ele ajudou Song. Enquanto carregava uma caixa, perguntou se deveria guardá-la no armazém. Song confirmou, e Seong-Yoon foi até lá para colocar a caixa no lugar. Após arrumarem tudo, Song pensou em mandar uma mensagem ao Woojin para contar sobre a viagem. Enquanto isso, Woojin sentiu o celular vibrar, e ao ver que era uma mensagem de Song, se sentiu angustiado. Ele começou a pensar que deveria contar a verdade para Song sobre o que havia visto, mas logo desistiu ao se lembrar de como Song estava feliz. Ele se questionou como poderia arruinar essa felicidade e decidiu guardar o celular. Ele sabia que não poderia ser o portador de más notícias, mas essa preocupação o deixou ainda mais tenso. Seus pensamentos foram interrompidos quando um cliente colocou alguns produtos na sua frente e pediu um maço de cigarro. Woojin então se concentrou no atendimento, tentando afastar os pensamentos que o afligiam. No dia seguinte, Song caminhava até o trabalho, com uma sensação de frustração. Ele suspirou, lembrando-se de como estava ansioso para a viagem com Seong-Yoon, que seria sua primeira viagem com ele. No entanto, a promessa de Seong-Yoon de irem para a praia foi interrompida quando ele teve que viajar inesperadamente para o Japão, devido a um compromisso de negócios. Seong-Yoon pediu desculpas, mas isso deixou Song desanimado, e ele não estava bem com a situação. Ele suspirou mais uma vez, pensando consigo mesmo que entendia que era por causa do trabalho, mas que ainda assim havia se sentido desapontado. Ele já estava ansioso pela viagem, que seria algo só entre os dois. De repente, seu celular vibrou, e ao ver que era Seong-Yoon ligando, Song atendeu com um sorriso no rosto. Ele perguntou se Seong-Yoon já estava no aeroporto, e Seong-Yoon respondeu que havia acabado de passar pela segurança, perguntando o que Song estava fazendo. Song explicou que estava a caminho do trabalho, e Seong-Yoon, novamente, pediu desculpas por não poder estar com ele. Ele disse que lamentava muito, e que nunca quis que isso acontecesse. Song respondeu que estava tudo bem e que entendia a situação. Seong-Yoon agradeceu pela compreensão e disse que precisava desligar, pois estava prestes a entrar no avião. Ele lamentou não poder conversar mais, e Song, sorrindo, desejou-lhe uma boa viagem, dizendo que o veria em 3 dias. Ao desligar, Song pensou com um suspiro que os 3 dias pareceriam uma eternidade. Ele já estava sentindo falta de Seong-Yoon. Mesmo pensando assim, Seong-Yoon ligava para ele todos os dias. Em uma das ligações, Song contou que estava indo para casa e perguntou como estava sendo a viagem de Seong-Yoon. Seong-Yoon,
com um tom leve, comentou que a comida estava boa, mas que a viagem não era nada comparada à que eles poderiam ter feito juntos. Song, sorrindo, respondeu que, quando ele voltasse, iriam para a praia. Seong-yoon sugeriu que, quem sabe, eles pudessem incluir o Japão como um destino para a próxima viagem juntos. Song ficou animado com a ideia e se alegrou, confirmando que seria bom poder viajar mais vezes juntos. No entanto, sua alegria foi interrompida quando, ao olhar para frente, percebeu Seong-yoon bem ali, parado na sua frente, ao telefone. Isso o deixou completamente em choque, pois ele pensava que Seong-yoon estava no Japão e não ali diante dele. Song congela ao perceber Seong-yoon bem à sua frente. Enquanto Seong-yoon o chama, Song só conseguia pensar no que estava acontecendo e por que ele estava ali, em vez de estar no Japão. Seus pensamentos são interrompidos quando um homem o esbarra, reclamando que ele estava bloqueando o caminho. Song se desculpa rapidamente, mas ao olhar à frente percebe que Seong-yoon havia sumido. Ele começa a se questionar se realmente viu Seong-yoon ou se tudo não passou de uma ilusão. Ainda no telefone, Seong-yoon pergunta se algo está errado. Song responde que não, apenas que pensou ter visto Seong-yoon ali. Confuso, ele questiona como isso seria possível, já que Seong-yoon está no Japão. Seong-yoon começa a rir, em tom brincalhão, e diz que talvez Song o estivesse imaginando por sentir muita falta dele. Envergonhado, Song admite que talvez estivesse mais cansado do que pensava. Seong-yoon sugere que ele vá para casa descansar e promete que logo eles se falariam de novo. Song se despede pedindo para que Seong-yoon também descanse. Depois de desligar, ele fica pensando sozinho que aquilo não poderia ser real. No dia seguinte, Song toma café com Woo-jin. Ele percebe que Woo-jin parece preocupado e com isso pergunta o que há de errado, já que o amigo o convidou para sair e parecia tão tenso. Woo-jin, com certa hesitação, finalmente admite que tem algo importante para contar. Song, curioso, pergunta o que é. Antes que Woo-jin possa dizer mais, Song o interrompe, afirmando que recebeu uma mensagem de Seong-yoon e que precisa responder a ele. Enquanto Song se concentra no celular, Woo-jin pensa consigo mesmo, preocupado. Ele não consegue evitar a frustração e começa a se perguntar se ele deveria contar algo a Song. Ele o observa, totalmente feliz ao telefone, e sente que talvez não fosse o momento certo para trazer más notícias. Ele respira fundo, mas Song o nota e pergunta por que ele está tão pensativo, questionando se há algo de errado. Woo-jin, então, resolve mudar de assunto e diz que não há problema, só estava sem vontade de trabalhar naquele dia. Os dois saem da cafeteria e continuam conversando. No entanto, enquanto caminham, Woo-jin percebe um homem, que supostamente seria o namorado de Song, do outro lado da rua. Ele está conversando com outro cara, e Woo-jin se pergunta por que ele apareceria ali, e com outra pessoa. Song tenta virar para ver o que Woo-jin está tão fixado observando, mas o amigo o impede, alegando que não é nada, e tentando disfarçar, dizendo que ele está com uma mancha de café. Song, preocupado, pergunta onde está a mancha, já que Seong-yoon foi quem lhe deu a camiseta. Woo-jin, tentando disfarçar com um sorriso, diz que não era nada de grave, apenas um inseto que passou e logo foi embora. Song, aliviado, relaxa, enquanto Woo-jin percebe que o casal já se foi. Ele fica mais tranquilo, pensando que, se tivesse visto, talvez isso o deixasse muito perturbado. Talvez não fosse o momento certo para contar tudo a ele. Mais tarde, na Dreamcat, Song conversa alegremente com Seong-yoon pelo telefone, que diz ter acabado de jantar. Ele envia uma foto do prato, deixando Song com vontade de experimentar. Seong-yoon promete que na próxima vez irão comer juntos. Logo depois, ele diz que vai dormir. Song, um pouco surpreso, pergunta se ele já vai dormir, mas logo muda de assunto, pensando que verá seu amor no dia seguinte. Ele então deseja boa noite, dizendo que se veriam no dia seguinte. Song guarda o celular, sorrindo enquanto se estica. Ele pensa consigo mesmo, ansioso para o dia seguinte, quando verá Seong-yoon. Caminhando para casa, cantarolando, ele reflete sobre o horário do voo de Seong-yoon, agradecendo internamente a gerente Kang por ter trocado seu turno. Com isso, ele poderá preparar uma surpresa para Seong-yoon no dia seguinte. Seus pensamentos são interrompidos quando, de repente, ele vê Seong-yoon novamente à sua frente. Song se questiona por que Seong-yoon está ali e quem é aquele outro homem com ele. Ele segue os dois, tentando entender o que está acontecendo. Enquanto os observa, começa a se perguntar se está apenas imaginando coisas, já que sente muita falta de Seong-yoon.
Porém, quando vira um corredor, ele se depara com Seong-gyun beijando outro homem. Em choque, Song grita o nome de Seong-gyun, não acreditando no que está vendo. Enfurecido e triste, ele dá um tapa no rosto de Seong-gyun, fazendo com que seus óculos caiam. Seong-gyun fica em estado de choque, sem reação. O amante que estava com Seong-gyun pergunta, preocupado, se ele está bem, mas Song, visivelmente irritado, sente-se ainda mais frustrado com a situação. Ele não conseguia acreditar que estava sendo enganado novamente, algo que ele nunca esperou de alguém em quem confiava. Sentindo-se traído e em pânico, ele grita para que nunca mais tenham qualquer tipo de contato. Então, em um gesto decidido, ele se vira e vai embora, deixando os dois sozinhos. O homem, que até então parecia ser Seong-gyun, ainda está atordoado, sem saber como reagir à situação. Ele observa Song se afastar e, com o rosto em choque, começa a se questionar sobre quem realmente é aquele garoto. Na manhã seguinte, Seong-gyun chega ao aeroporto e logo que entra no táxi, a primeira coisa que faz é tentar ligar para Song. No entanto, ele estranha o fato de que Song não atende e suas ligações sempre são encerradas rapidamente. Confuso, ele envia uma mensagem questionando o que pode estar acontecendo, perguntando por que Song não está atendendo suas ligações. Ao ler a mensagem, Song se sente ainda mais irritado. Ele não consegue acreditar que Seong-gyun parecia estar ignorando o que aconteceu entre eles, tentando agir como se nada tivesse ocorrido. Indignado, ele reflete que, com certeza, não iria responder a essa mensagem. Ele pensa consigo mesmo que Seong-gyun não parece entender nada. Enquanto isso, Song está em uma lanchonete com Woo-jin. Ao perceber o estado visivelmente irritado de Song, Woo-jin pergunta, preocupado, o que Seong-gyun havia escrito na mensagem. Song, já decidido a não deixar a raiva tomar conta dele, dá uma grande golada na bebida e responde desinteressado. Não importa o que Seong-gyun tenha escrito. Eles terminaram e isso não tem mais importância. Depois de beber todo o suco, Song, com um olhar triste e cheio de rancor, diz que se sente cada vez mais furioso quando pensa no que aconteceu. Ele se pergunta como Seong-gyun pôde enganá-lo 2 vezes, sendo que já havia feito o mesmo antes. Ele também não consegue entender por que Seong-gyun tem a coragem de tentar entrar em contato com ele agora, como se nada tivesse acontecido. Woo-jin observa em silêncio, preocupado, mas não sabe o que dizer para aliviar a dor do amigo. Song, totalmente tomado pela raiva e tristeza, começa a chorar. Ele não consegue entender como Seong-gyun poderia ter feito aquilo com ele, sendo que ele sempre esteve tão dedicado e aberto a ele. Woo-jin, tentando confortá-lo, se aproxima e pede que ele não chore mais, sugerindo que ele esqueça Seong-gyun, pois está muito melhor sem ele. Song, embora ainda emocionado, enxuga as lágrimas e, com uma expressão determinada, promete que vai deixar Seong-gyun para trás e esquecer tudo o que aconteceu. Woo-jin, tentando animá-lo, abraça Song e dá leves tapinhas em suas costas. Ele então sugere que saiam para beber, dizendo que ele pagaria as bebidas, já que Song não tem trabalho naquela noite. Song, no entanto, recusa, dizendo que não está no clima para isso. Apesar da recusa, Woo-jin insiste e abraça Song com um braço só, dizendo com um sorriso que ele não conseguiria se livrar dele tão facilmente. Ele afirma que conhece bem o amigo e que o faria se sentir melhor, ainda que fosse apenas comendo algo gostoso. Song, ainda abatido, hesita por um momento, mas finalmente concorda. Ele diz que vai beber como nunca antes, o que faz Woo-jin rir e confirmar que vão beber muito. Algumas horas depois, após vários shots, Song já está completamente bêbado. Enquanto continua bebendo, ele começa a reclamar de Seong-gyun, falando mal dele e dizendo que na verdade só se interessou por ele por causa da aparência, pois sem aquele rosto bonito, nunca teria dado a mínima. Em seguida, ele pede à garçonete mais uma garrafa de bebida, mas Woo-jin, preocupado com o estado de Song, intervém, dizendo que ele já bebeu demais e que é hora de parar. Song, com a voz trêmula de bêbado, nega, dizendo que ainda pode beber mais. Quando vê que Woo-jin não vai ceder, ele pega o copo de Woo-jin e afirma que vai beber a bebida dele. Woo-jin, tentando conter a situação, coloca mais um copo para Song e avisa que esse seria realmente o último. Song, inconformado, continua reclamando de Seong-gyun. Ele o chama de babaca, mas logo se contradiz, dizendo que, apesar de tudo, Seong-gyun era incrivelmente lindo. Woo-jin observa, em silêncio, tentando entender a confusão emocional de Song, e pensa consigo mesmo que não é possível xingar alguém e, ao mesmo tempo, elogiá-lo. Song, com os sentimentos à flor da pele, começa a chorar novamente.
Ele se pergunta como Seong-gyun poderia ter tratado ele daquela forma, como se fosse um brinquedo, forçando-o a fazer coisas que ele não queria. Ele descreve em detalhes as coisas que Seong-gyun havia feito quando começaram a se relacionar, incluindo os serviços especiais que ele o forçava a fazer. Woo-jin fica em choque com essas revelações, mas se mantém em silêncio, ouvindo tudo sem interromper. Com a cabeça cheia de raiva e desespero, Song bate a cabeça na mesa e xinga Seong-gyun de traidor, desejando que ele morra. Depois de um tempo, ele acaba desmaiando devido ao excesso de bebida. Woo-jin tenta acordá-lo, mas não consegue, então acaba tendo que carregá-lo nos ombros até a casa de Song. Quando chegam em frente ao prédio de Song, Woo-jin tenta acordá-lo mais uma vez, avisando que chegaram em casa. Mas Song, ainda completamente grogue, acorda de repente e grita confuso, perguntando por que estão em casa se ainda tinham que beber mais. Woo-jin, já cansado, responde que ele mal consegue ficar de pé e que precisa dormir e ficar sóbrio. Song então se vira, chegando muito perto de Woo-jin, e sugere que ambos voltem para o round 2. Woo-jin, sem palavras, dá uma cabeçada em Song, recusando de forma firme a ideia. Song, reclamando da dor na testa, ainda tenta resistir, dizendo que não está pronto para terminar a noite ainda. Então, algo inesperado acontece. Ao olhar para frente, os dois são surpreendidos ao ver Seong-gyun parado na frente da casa de Song, visivelmente abalado, esperando por ele. Song, ao perceber Seong-gyun ali, se assusta. Ele não sabe como reagir, seu coração acelera, e ele fica paralisado, encarando o homem que causou tanta dor em sua vida. Seong-gyun, com um olhar visivelmente triste, chamou por Song, que ficou paralisado, sem reação. Woo-jin, ao perceber a tensão, olhou discretamente para Song e o abraçou de lado, em um gesto protetor. Essa atitude deixou Seong-gyun ainda mais irritado, e ele começou a caminhar na direção de Song. Antes que chegasse perto, Song o interrompeu com firmeza, ordenando que ele parasse, e logo, visivelmente bravo, disse que não queria ver o rosto dele. Seong-gyun, claramente chateado, tentou se justificar. Ele explicou que só apareceu porque estava preocupado, já que Song não atendia suas ligações, e perguntou se algo havia acontecido. Antes que pudesse terminar, Song o interrompeu, gritando e acusando-o de traição. As palavras deixaram Seong-gyun em choque, mas antes que pudesse se defender, Song revelou o motivo de sua raiva. Ele havia o visto beijando outra pessoa. Seong-gyun, confuso e desesperado, negou a acusação, afirmando que nunca faria algo assim. Nesse momento, Woo-jin se aproximou e o empurrou, exigindo que ele parasse e confirmando que também o tinha visto com outra pessoa. Sem entender o que estava acontecendo, Seong-gyun tentou argumentar, mas Woo-jin o interrompeu, alertando para que ele ficasse longe de Song. Em seguida, Woo-jin segurou a mão de Song e o chamou para ir embora. Seong-gyun ficou parado, confuso e profundamente magoado, sem compreender a situação. No dia seguinte, na Dreamcat, Song conversava com Kang sobre a possibilidade de trabalhar nos fins de semana, explicando que suas aulas começariam na semana seguinte. Kang respondeu que precisaria perguntar ao chefe, Seong-gyun. Song, irritado, afirmou que Kang não deveria dizer nada a ele, deixando claro que queria manter isso em segredo. Kang, curioso, questionou o motivo, mas antes que Song pudesse responder, a porta da loja se abriu. Kang rapidamente cumprimentou o cliente, mas ao perceber que era Seong-gyun, se dirigiu a ele como chefe. A presença de Seong-gyun deixou Song visivelmente desconfortável. Percebendo isso, ele se despediu apressadamente de Kang e tentou sair, mas Seong-gyun segurou seu braço, pedindo que esperasse, pois precisava conversar. Song, com um olhar frio, disse que não havia nada a ser dito e pediu que ele o soltasse, afirmando que estava se sentindo desconfortável. Seong-gyun, hesitante, soltou o braço dele. Song saiu rapidamente da loja, deixando Seong-gyun parado, sem reação. O telefone de Seong-gyun tocou, e ele atendeu com um suspiro, enquanto Kang observava a cena de longe, tentando entender o que estava acontecendo. Uma semana depois, as aulas de Song haviam recomeçado. Quando Woo-jin entrou na sala, viu Song largado sobre a mesa, visivelmente mal. Ele deu um suspiro, notando o estado do amigo, e percebeu que Song estava claramente sofrendo com a ressaca. Woo-jin, então, repreendeu-o por ter bebido tanto, questionando como ele poderia ter se afogado em álcool na véspera do primeiro dia de aula. Apesar do sermão, Song, ainda grogue,
pediu para ser repreendido depois, reclamando de um zumbido em seus ouvidos. Woo-jin entregou um frasco de remédio para a ressaca e disse que aquilo o ajudaria, aproveitando para pedir que ele parasse de beber tanto. Song, com um olhar triste, confessou que beber o ajudava a esquecer Seong-yun. E Woo-jin, compreensivo, suspirou em silêncio. Mais tarde, enquanto caminhava pelo campus, Song, ainda se sentindo mal, pensava em desistir de assistir à próxima aula para tirar um cochilo. Seu estômago doía e ele se culpava por ter exagerado na bebida. De repente, alguém o chamou. Ao se virar, ele se deparou com um homem que, à primeira vista, parecia ser Seong-yun. Confuso, Song perguntou o que ele estava fazendo ali. Com um olhar frio, o homem respondeu que queria conversar. Irritado e desconfiado, Song disse que não havia nada a ser discutido, mas o homem insistiu, afirmando que precisava falar com ele. Observando o jeito estranho do homem, Song percebeu algo diferente em sua expressão e em seu olhar, que parecia o de outra pessoa. Desconfortável, ele insistiu que não tinha mais nada a dizer e pediu para que o homem fosse embora. O homem, irritado, tentou insistir, mas Song se virou, decidido a sair. Antes que pudesse ir embora, Woo-jin apareceu de repente com um olhar bravo. Ele afirmou que Song não tinha mais nada a tratar com aquele homem e pediu para que ele se afastasse. Sem reconhecer Woo-jin, o homem perguntou quem ele era. Woo-jin, ignorando a pergunta, insistiu que era hora de ele ir embora, deixando claro que a relação entre eles havia terminado e que aquilo precisava parar. Quando Song tentou se afastar, o homem o segurou pela alça da mochila. Assustado, Song perguntou o que ele estava fazendo, e o homem explicou que precisava apenas de 1 minuto, dizendo que eles precisavam resolver aquilo imediatamente, antes que Song se arrependesse pelo resto da vida. Logo, Song, visivelmente irritado, ameaçou chamar a polícia caso o homem continuasse a aparecer. O homem, então, decidiu soltá-lo, e Song saiu dali correndo, sem olhar para trás. Ele suspirou, e ao se virar para Woo-jin, pediu para que conversassem. Woo-jin, ainda confuso, questionou por que deveria fazer isso, e o homem, com um tom irritado, explicou que tinha perdido seu tempo vindo até ali. Ele estava ocupado demais, e percebendo que Woo-jin parecia ser amigo de Song, disse que o namorado do irmão dele estava entendendo tudo errado. Woo-jin se assustou ao ouvir o homem se referir a Seong-yun como seu irmão, e questionou se essa era a melhor desculpa que ele tinha. Dizer que tinha um irmão gêmeo parecia exagerado demais. O homem então pegou o celular e, com um gesto rápido, abriu sua galeria, virando a tela para que Woo-jin visse com seus próprios olhos. Woo-jin, surpreso, viu que realmente existia alguém com aparência idêntica a Seong-yun, seu irmão gêmeo. Ele ficou surpreso, sem acreditar no que via, e o irmão de Seong-yun insistiu, perguntando se agora Woo-jin estava disposto a conversar. Os dois seguiram até uma cafeteria, onde Woo-jin, ainda desconfiado, perguntou se a foto mostrada não era apenas uma montagem. Então, com um olhar sério, sugeriu que talvez o homem tivesse feito aquilo para mudar a opinião de Song. Irritado, mas sincero, ele disse que não tinha tempo para perder com fakes. Depois mostrou outra foto, desta vez com Seong-yun e sua mãe, garantindo que tinha várias outras provas. Questionou se Woo-jin também acreditava que aquilo era falso. Woo-jin, em silêncio, manteve-se sem resposta. O homem, percebendo o desconforto de Woo-jin, debochou dizendo: "Sem palavras, certo?" Finalmente, Woo-jin, com um suspiro, admitiu que, embora fosse difícil, parecia verdade. O irmão de Seong-yun colocou o celular sob a mesa e, com uma expressão mais séria, afirmou que agora que havia provado a situação, era hora de ser direto. Ele pediu a ajuda de Woo-jin, explicando que seu irmão estava em um estado muito ruim por causa de Seong-yun e que as dificuldades que estavam vindo para ele eram irritantes. Ele também observou que Song não parecia bem também. Woo-jin se manteve em silêncio, mas o homem o pressionou, perguntando se ele não responderia ou agiria em relação à situação. Woo-jin então perguntou se o homem faria algo contra ele caso não ajudasse. O irmão de Seong-yun, confuso com a reação de Woo-jin, questionou se ele não era amigo de Song. Com um olhar um pouco abatido, Woo-jin confirmou que era amigo de Song. Foi então que o homem percebeu, pela expressão de Woo-jin, que ele talvez gostasse de Song. Ele questionou diretamente e Woo-jin hesitou, ficando em silêncio. O homem deu um gole em seu café, percebendo que a situação estava mais confusa do que ele imaginava, e então disse: "Eu não tenho interesse em falar sobre o interesse amoroso de ninguém, mas você não vai ganhar nada ficando ao lado dele." Woo-jin, com convicção,
afirmou que isso não importava, pensando consigo mesmo que não se importaria de fazer o que fosse necessário para ficar ao lado de Song. O homem, então, perguntou se ele realmente achava que isso não importava para Song. Levantando-se, entregou um cartão a Woo Jin, dizendo para ele pensar sobre o que foi dito e que, se mudasse de ideia, deveria ligar. O cartão trazia o nome Sung-hyun Min. Woo Jin observou o cartão por um momento, apreensivo, até que seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Song, visivelmente bêbado, perguntando quando Woo Jin iria até a conveniência onde ele estava, pois estava esperando por ele lá. Woo Jin perguntou se ele estava bêbado e ouviu uma mulher ao fundo reclamar que ele não poderia beber na conveniência. Song explicou que, de repente, estava com vontade de beber e acabou exagerando em um único drink. Woo Jin, preocupado, disse que iria até lá e pediu para ele esperar. Ele correu até a conveniência e encontrou Song dormindo sobre a mesa. Uma atendente tentava acordá-lo e Woo Jin chegou para controlar a situação. Com firmeza, ele pediu à atendente que voltasse ao caixa, dizendo que cuidaria de tudo, já que Song era seu amigo. A moça, surpresa, perguntou como ele era amigo de Song. Woo Jin explicou que ele não costumava se comportar assim, mas algo ruim havia acontecido com ele. Woo Jin pediu desculpas por Song, e a atendente, ainda preocupada, explicou que, apesar disso, ele não poderia continuar bebendo daquele jeito, pois estava causando muitos problemas. Com esforço, Woo Jin pegou Song nos braços e pediu desculpas mais uma vez à atendente. Song, ainda muito bêbado, sorriu ao perceber que era Woo Jin quem estava ali. Woo Jin explicou que o levaria até em casa e perguntou se ele conseguia andar. Song afirmou que sim, e Woo Jin, sem graça, se despediu da atendente. No caminho de volta para casa, Song, em um murmúrio, disse o nome de Seong-hyun, dizendo que sentia falta dele. Mais tarde, depois de tomar um banho e se deitar na cama, Woo Jin suspirou, cansado. A tarefa de levar um bêbado para casa tinha acabado com ele. Seu celular vibrou e, ao olhar, percebeu que era uma mensagem de Song, pedindo desculpas e agradecendo pela ajuda. Woo Jin achou que, talvez, Song estivesse finalmente ficando mais sóbrio. Ao olhar o celular, notou o cartão de Sung-hyun Min e começou a se lembrar das palavras que o homem havia dito, questionando-se sobre não contar a verdade a Song. Depois de refletir por um momento, decidiu, um pouco hesitante, ligar para Sung-hyun. Quando o irmão de Seong-hyun atendeu, Woo Jin perguntou o que deveria fazer. Woo Jin ligou para Song, perguntando onde ele estava. Song informou que estava perto do café e logo chegaria. Woo Jin confirmou a informação e disse que o esperaria. Após desligar o telefone, ele suspirou e olhou para as pessoas à sua frente, informando que Song logo estaria ali. Ele reuniu Seong-hyun e Sung-hyun na mesa. Seong-hyun, com um olhar simpático, agradeceu Woo Jin pela ajuda em esclarecer as coisas para Song. Sung-hyun, por sua vez, observava a cena com um olhar sério. Woo Jin, no entanto, não demonstrava simpatia, deixando claro que não havia feito aquilo por causa deles, mas sim por causa de Song. Sung-hyun, mesmo assim, agradeceu, reconhecendo que de algum modo ele os ajudou. Ele se levantou e, ao ser questionado por Seong-hyun sobre para onde iria, explicou que sairia para fumar. Com isso, Sung-hyun deixou a mesa, deixando Woo Jin e Seong-hyun sozinhos em um clima constrangedor. Os dois ouviram a porta abrir e perceberam que Song havia finalmente chegado. Woo Jin levantou a mão para chamar sua atenção. Quando Song entrou, cumprimentou Woo Jin rapidamente, mas, ao notar Seong-hyun sentado à mesa, ficou visivelmente confuso. Ele observou Seong-hyun, corado, e em seu pensamento se questionou sobre o que ele estava fazendo ali. Seong-hyun então se levantou, dizendo que estava esperando por ele. Mas Song, irritado, questionou Woo Jin sobre o que estava acontecendo e o motivo de Seong-hyun estar ali. Woo Jin pediu que ele tivesse calma, garantindo que tudo seria explicado. No entanto, Song, impaciente e irritado, gritou que não havia nada para ser explicado. Nesse momento, a porta se abriu novamente e Song viu Sung-hyun, que comentou com uma expressão tranquila que Song tinha chegado mais rápido do que ele imaginava, já que pensou que ele se atrasaria. Song então ficou ainda mais confuso ao perceber que existiam 2 Seong-hyun. Todos se sentaram e, após ouvir toda a explicação, Song se sentiu profundamente envergonhado. Ele tentou recapitular a situação, pedindo confirmação sobre o que havia entendido. Os dois realmente eram gêmeos? Ambos confirmaram,
E Song, ainda tentando entender tudo, perguntou se a pessoa com quem ele havia se encontrado durante a viagem de negócios de Seong-gyun era Sung-gyun. Sung-gyun confirmou, mas visivelmente nervoso, explicou que naquele encontro ficou surpreso ao ser abordado por Song, de forma agressiva, levando até um tapa, sem motivo algum. Song, envergonhado por ter agido daquela forma, pediu desculpas, explicando que pensava que Seong-gyun havia mentido para ele. Antes que pudesse terminar, Seong-gyun, com uma expressão tranquila, o acalmou, dizendo que estava tudo bem. Por outro lado, Sung-gyun, visivelmente irritado, afirmou que mesmo que estivesse tudo bem para Seong-gyun, ele havia sido o único que apanhou. Seong-gyun pediu desculpas por não ter contado antes que tinha um irmão gêmeo, e os dois, com olhares tristes, se encararam. Song, sentindo-se ainda mais culpado, pediu desculpas por tudo o que aconteceu, e Seong-gyun, com um sorriso suave, colocou sua mão sobre a de Song, assegurando-lhe que estava tudo bem, pois a culpa era dele. Percebendo que estavam em excesso, Woo-jin e Sung-gyun decidiram que era hora de ir embora para deixar os dois a sós. Song sorriu para Seong-gyun e, um pouco nervoso, confessou que desde o início esteve um pouco inseguro com relação a ele. Afirmou que Seong-gyun parecia perfeito de tantas maneiras. Seong-gyun, surpreso com a confissão, perguntou a razão de Song estar dizendo isso. Song pegou a mão de Seong-gyun e explicou que o achava muito atraente, o que o fez pensar que ele provavelmente já havia namorado muitas pessoas, enquanto ele próprio não tinha experiência nenhuma e não acreditava ter nada de especial para oferecer. Seong-gyun, tocado pelas palavras de Song, explicou que ouvir aquilo só fazia com que se sentisse ainda mais culpado por não ter sido capaz de ganhar a confiança de Song antes. Ele confessou que, até então, nunca havia se envolvido seriamente com ninguém, e quando realmente começou a desenvolver sentimentos por Song, não soube como expressá-los, com medo de ser rejeitado. As palavras de Seong-gyun deixaram Song surpreendido e emocionado. Seong-gyun então continuou com um sorriso sincero, dizendo que estava agradecido por Song ter voltado para ele, mesmo depois de todos os mal-entendidos e complicações. Tocado pela sinceridade de Seong-gyun, confessou que no início o achava uma pessoa estranha. Seong-gyun riu ao ouvir a sinceridade de Song, e Song, corado, disse que agora sabia que Seong-gyun era uma boa pessoa e que se sentia sortudo por ter conhecido alguém como ele. Seong-gyun, sorrindo, se aproximou mais de Song e de repente perguntou se ele gostava dele. Song ficou surpreso com a pergunta, mas logo confirmou seus sentimentos. Seong-gyun, também corado, sorriu de volta e disse que ele também gostava muito de Song Ji-ho. O coração de Song acelerou rapidamente, uma sensação que ele não esperava, mas que o fez se sentir extremamente feliz. Seong-gyun, mudando de assunto, perguntou se Song estaria ocupado após aquele encontro. Song respondeu que não, e Seong-gyun, com um sorriso travesso, sugeriu que eles saíssem para um encontro, já que ainda não haviam tido uma refeição juntos, desde que ele voltou da viagem de negócios. Song, envergonhado, disse que gostaria de fazer as pazes com Seong-gyun, embora não soubesse exatamente o que ele queria dizer com isso. Song então explicou que queria compensá-lo pagando por uma refeição, para se desculpar pelo que aconteceu. Seong-gyun concordou, mas quis saber se poderia escolher o que comer. Song, ainda tímido, confirmou que Seong-gyun poderia escolher o que quisesse, sem se preocupar com o valor. Seong-gyun pensou por um momento e então disse que já sabia o que pedir. Ele então convidou Song para ir, e ambos, de mãos dadas, saíram juntos. Na porta da casa de Seong-hyun, Song permaneceu parado, sentindo seu coração acelerar. Seong-hyun, com um sorriso no rosto, o convidou a entrar, fazendo com que Song, ao tirar os sapatos, se lembrasse do que tinha dito antes, que Seong-hyun poderia escolher qualquer coisa para comer, mas não imaginava que ele escolheria algo tão pessoal quanto a comida de Song. Enquanto seguia Tae-sung pela casa, Song se questionava se deveria dizer a Seong-gyun que não sabia cozinhar. Ele não havia imaginado que acabaria na casa dele. Ao olhar ao redor, percebeu que, de certa forma, a casa de Seong-gyun o deixava nervoso. O ambiente tranquilo, mas acolhedor, fazia com que ele se sentisse ainda mais inseguro. Seong-gyun notou que Song estava parado, pensativo, e perguntou o que estava acontecendo. Ele então perguntou se Song ainda se sentia desconfortável estando sozinho com ele. Envergonhado, Song negou rapidamente, insistindo que não era isso, apenas estava um pouco nervoso. Seong-gyun, sorrindo,
confessou que também estava nervoso desde que o convidou para sua casa, o que fez Song se surpreender, ao perceber que Seong-yoon também compartilhava da mesma ansiedade. Seong-yoon então se aproximou lentamente de Song e o abraçou. Song, apoiando a cabeça no peito dele, escutava as batidas aceleradas do coração de Seong-yoon. Seong-yoon se inclinou em direção ao rosto de Song. E quando estava prestes a beijá-lo, Song, envergonhado, pediu para que ele esperasse. Ele então sugeriu que deveriam ir para a cozinha, lembrando que Seong-yoon havia dito que queria comer sua comida. Seong-yoon, com um olhar tímido, afirmou que iriam comer depois, porque naquele momento ele queria estar com Song. E assim os dois se beijaram e passaram a noite juntos, compartilhando um momento de intimidade e carinho. Alguns dias depois, na Dreamcat, Kang observava os dois pombinhos apaixonados com um olhar que misturava tédio e um toque de julgamento. Ela parecia especialmente incomodada com o clima meloso entre os dois. Enquanto isso, Seong-yoon perguntava a Song sobre os planos para depois do trabalho. Song, animado, sugeriu que fossem comer algo delicioso, mencionando o restaurante japonês que haviam visitado na semana anterior. Seong-yoon concordou, mas não deixou de comentar que também gostou muito do hotel onde estiveram depois daquela refeição, deixando Song visivelmente envergonhado com a lembrança. Kang, por sua vez, continuava observando a cena com uma expressão crítica diante de tanta melação. Interrompendo o clima entre eles, Kang soltou um comentário sarcástico sobre como o ambiente de trabalho parecia estar tomado por amor. Song ficou assustado e constrangido com a observação dela, enquanto Seong-yoon, sem perder a compostura, perguntou se havia algum problema. Com um sorriso irônico, Kang retrucou, insinuando que talvez o problema fosse o chefe demonstrando romance com seu amante no meio da própria loja. Mantendo a calma, Seong-yoon respondeu com um tom sério, ressaltando que fazia seu trabalho direito e vinha trabalhar regularmente. Ele perguntou se ela não concordava com isso. Por mais que Kang odiasse admitir, ela percebeu que ele estava certo. Irritada, mas sem argumentos, Kang tentou mudar de assunto, lembrando que tinha um compromisso importante. Seong-yoon aproveitou para reforçar que ela precisava sair mais cedo, como havia comentado anteriormente. Ao perceber que o tempo tinha voado, Kang entrou em pânico, despediu-se dos dois às pressas e correu para não se atrasar. Enquanto observava Kang correndo pela loja, Song comentou que nunca tinha visto a gerente se mover tão rápido. Seong-yoon explicou que ela mencionou ter algo muito importante para cuidar. Song concordou, e logo em seguida, ambos voltaram a ajeitar alguns preços na loja. Enquanto ajustavam os valores dos produtos, Song perguntou a Seong-yoon se o preço de um dos itens estava correto. Seong-yoon confirmou que sim, mas naquele momento seus olhos se fixaram em Song trabalhando, e ele aproveitou para chamá-lo. Relembrando a conversa anterior, Seong-yoon comentou que tinha pedido para Song chamá-lo de Hyung, um termo usado para irmãos ou amigos mais velhos com quem se tem intimidade. Song, com um sorriso tímido, respondeu que se sentia mais confortável chamando-o pelo nome. Com um tom levemente irônico, Seong-yoon brincou que nesse caso ele teria que incomodá-lo com os novos produtos da loja novamente. Intrigado e um pouco assustado, Song perguntou o que havia chegado dessa vez. Seong-yoon então mostrou uma nova fantasia de gatinho, comentando que achava que ficaria perfeita em Song. Ao ouvir isso, Song corou instantaneamente, imaginando como ficaria vestido com aquela fantasia. Aproximando-se de Song, Seong-yoon o puxou delicadamente para perto e, com um sorriso provocador, disse que queria vê-lo usando a fantasia naquela noite. Com um sorriso atrevido, ele completou a frase afirmando que esperava que Song mostrasse como ficaria com ela. Song ficou ainda mais vermelho e seu coração disparou. No entanto, ao abraçar Seong-yoon, ele sorriu e confirmou silenciosamente que o faria. Logo em seguida, um novo cliente entrou na loja, interrompendo o momento. Song e Seong-yoon, ainda abraçados, se olharam e sorriram. Eles então voltaram a atenção para o cliente e no final disseram juntos: "Bem-vindo à Dreamcat, a loja onde amor e sonhos são entregues." Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. E se você está querendo assistir mais conteúdo aqui do canal, vou deixar aí na tela uma recomendação de BL que eu tenho certeza que você vai amar. Obrigada por estarem comigo até aqui, um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!